tá gravando Eu isso. fui... Vou publicar essa porra, hein, meu? Publicar isso aí vai dar uma... Eu fui pesquisar sobre as coisas que a gente estava conversando aquele dia. Eu fui dar uma pesquisada sobre a história de São Bernardo, assim, mas eu saquei que eu tô... Não, acho que a gente não começou. Começamos? Já. Vai. Fala no microfone. Mas eu saquei que eu tô pesquisando errado, porque eu fui pesquisar nas mesmas bases que eu pesquiso normalmente os meus artigos de engenharia, assim. Sem limpar o cache. Mas o que eu saquei é que eu acho que eu vou... E aí você tinha até falado de alguma faculdade, né? A de São Caetano, né? Que tem uma biblioteca. USCs. É, porque a galera... Eu me liguei disso depois. Muitas vezes o pessoal mais de humanas publica muito mais livro do que artigo mesmo acadêmico, sabe? Tem muito mais um lance de pegar... Tipo, a minha tese de doutorado, por exemplo, vai, sei lá, sair uns 4 artigos dela. Já as minhas amigas que são de humanas, elas pegaram a tese e publicaram um livro. Tipo, a tese como um livro, assim. Então, eu preciso achar outro lugar. Assim. Eu preciso mudar, reaprender a pesquisar para achar esse tema. Um cara que, doido, né? Se é que ele não já passou por aqui, mas um cara que é legal de trazer, que é o Choco, né? Total. Assim, o Choco, ele tem a linha de pesquisa dele já. Eu troquei uma ideia com ele para ele me dar uma direcionada. O Jairo Costa, que também era um cara legal pra caramba de trazer para cá, que é o cara do Estranhos Atratores, que é um autor de Santo André. E aí você começa também a ver as histórias... Bom, vamos tentar fazer aquela camada da leitura da história. A história que nossos avós contavam, que é uma parte da realidade. A história desses caras que organizam o que um dia foi folclore e trazem uma visão para a gente, como o Jairo Costa ou como o Choco. E aí você tem os pesquisadores locais, né? Essa semana eu estava trocando uma ideia justamente com o professor da USCS sobre a importância das universidades públicas. No nosso caso aqui da ABC, a gente tem as universidades municipais, né? A Fundação ABC, que era a antiga Fundação Santo André, a USCS, a Escola de Direito de São Bernardo. E agora a gente tem a Universidade Federal do ABC, porque elas se voltam para o território. Uhum. As universidades privadas, elas se voltam para o mercado. Sim. E quando você tem esse lugar, você tem mais chance de ter históricos e pesquisas dessas universidades municipais, federais e estaduais sobre o território, porque ela vai ter isso. Então, assim, a USP tem algumas teses falando sobre a ABC enquanto economia e tal. Agora, por exemplo, a UFABC está enriquecendo a gente pra caramba para estudar bioma. Uhum. A gente está discutindo agora, assim, por exemplo, um trabalho que a gente estava fazendo era discutindo com a professora que estava estudando a Mata Atlântica, o nosso lado aqui, que é uma parte gigantesca de São Bernardo. A gente tem mais mata do que cidade, se você for ver o mapa, né? Uhum. Igual Santo André também, nesse mapa aqui é o ABC, que representa um coração, né? Vocês já pararam para ver assim, o ABC da MRR é um desenho quase de um coração, cara. Caralho, Nunca é muito reparei. louco, mano. Também não. Eu vou pegar o mapa para olhar. Pega o mapa. Deixa eu fazer uma introdução. Tá bom, vamos lá. Estamos aqui começando mais um meio a meio com Anderson e Stefânia, 2 pessoas novas aqui no programa. Vocês querem se apresentar ou vamos só tocando? E fora a galera da produção, assim, tá lotado aqui. Não dá pra esconder, cara, porque a câmera tá mirando pra todo lugar, tá ligado? Não, mas vai trabalhando com o imaginário do Spotify. Olha lá, vai até vendo. Vamos trabalhando com o imaginário de quem tá vendo no Spotify. Mano, tá lotado aqui agora. Porra, Anderson, a Stefânia vai voltar várias vezes aqui, você também, mas acho que a Stefânia um pouco mais. Queria focar em você aí hoje. Porque... Eu tô aqui só para fazer pergunta. É isso. Não, mas acho que se quiser se apresentar, eu já fico mais assim, curioso de quem vai fazer a pergunta, né? Como que você se apresenta, Stefânia? Eu não sei também. Eu acho difícil isso. Bom, meu nome é Stefânia, eu sou pesquisadora, sou engenheira. Moro em São Bernardo e é isso aí. Uma família assim de gerações são bernardense e tal. Família de gerações são bernardenses, é isso mesmo. Acho que é isso. Antes eu costumava falar que eu sou casada e que eu morava com um cachorro muito velho e um gato muito novo, né? Que era isso a minha condição de casa. Mas o gato não é mais tão novo. O gato já está adulto. O cachorro morreu, então essa formação familiar mudou. E é isso, basicamente é isso. Legal. E você, Anderson, como é que você se apresenta? Cara, eu vou apresentar falando de uma amiga minha chamada Ana Neca, que eu vou passar esse
podcast, esse vídeo para ela saber de uma influência que ela teve na minha vida. Da hora. Eu vou me apresentar de um jeito que eu vi a Ana Neca se apresentando, que é muito legal. Vamos começar do seguinte, assim, meu nome é Anderson Clayton Souza da Penha. As pessoas me conhecem sempre como Anderson Penha, porque eu cortei uma parte do meu nome. E é muito louco porque Anderson Clayton, ele era o dono das indústrias Claybon. Pode crer. O meu nome foi tirado de uma manteiga, cara. E isso explica muito a formação cultural de um pai e de uma mãe que me trouxeram para o mundo, que fazem uma leitura. Não era para chamar Anderson Clayton, era Anderson, era Clayton, e aí juntou tudo. E aí o Souza da Penha vai te trazer uma coisa assim. Eu sou um Souza como muitos brasileiros, então eu venho de uma origem dos novos cristãos, uma galera, vamos colocar assim, árabe, que ocupa a Europa, que não é aceita na Europa, tem que se batizar novamente, Nascimentos, Oliveiras, Pereiras, os Souzas estão aí e tal, derivam desse lugar e ele vem ocupar a região nordeste do Brasil enquanto ocupação das nossas histórias, capitania hereditária e tudo tal, desse povo que era preso, ou preso político, ou discutido. E tem uma concentração. Depois não vamos entender muito isso, porque, assim, cara, é entendimento do Brasil enquanto manifesto, enquanto... Sim. E eu sou também da família Penha, da família da Fenda da Rocha, ali, que tem essa relação, assim, hispânico-portuguesa, que é uma derivação, né? Tanto que o De La Penha lá, que é o sobrenome do cara, o sobrenome artístico do De La Penha, é dessa família que viaja, assim, vem para Portugal, Espanha, Portugal e França ali, que tem uma galera que faz esse negócio. Não tô falando que eu sou fanzinho, só tô falando do estudo dessa origem. E é maluco porque eu tô aqui pensando que eu não faço ideia de qual que é o trajeto que os meus sobrenomes percorreram. Mas isso também tem influência de pessoas aqui do ABC, de um outro cara chamado... que eu tive uma oportunidade de conviver com ele, chamado Edmir Sanches, né? Espero que ele ouça isso aqui, ele é do ABC. E esse cara falava muito de origens de família e para uma pessoa pobre de periferia onde eu cresço, você não tem essa preocupação de fazer o estudo do histórico, porque você não tem como voltar nesse lugar, ou é dado ali aquele meio, é como se você valesse o lugar que você nasceu. E aí é muito louco que você descobre que as nomenclaturas... se não são nomenclaturas de famílias nobres que tem a família tal, ela vai estar relacionado com a fazer, né? Tipo o Schumacher, né? Sim. O Schumacher, que é em alemão, que é os caras que fazem sapato. E quando você dá um nome do lugar, é porque você é daquele lugar. Então você veio da tribo tal, do lugar tal. Então você é meio generalizado. E aí tem um grande lance de criar os nomes no Brasil, que são os nomes, sei lá, nordestinos do tipo Astrolábio, Astrogildo, que é a forma de você achar diferenciação numa tribo a qual todo mundo chama Souza. Todo mundo tem o mesmo sobrenome. Ou todo mundo é Nascimento. Aí você fala assim, cara, então um nome criativo vai te diferenciar dos homônimos. Então, quando eu me apresento hoje de uma forma que eu nunca apresentei em um podcast ou alguma entrevista, eu estou contando isso porque a Ana Neca me fez parar para pensar sobre, antes de eu chegar aqui, eu já vinha de uma herança cultural, de uma família que decide um nome. E quando você entende o seu nome, a sua origem, isso tem um valor brutal. E com cada certeza. das pessoas que estão ouvindo, Sim. ou que estão assim, tem a sua origem. O grande lance é descobrir isso, né, cara? Os descendentes de japoneses têm esse costume de colocar um nome brasileiro, né, entre aspas, e um nome japonês, né? Isso também diz muito, né, sobre como que a gente chegou nesse país, como que a nossa cultura foi absorvida, como que a gente teve que se adaptar, né? Você sabe de onde que veio? Teu pai, tua mãe? Tipo, quem veio da onde percorreu seu sobrenome? São muitos lugares. São 4 lugares diferentes do Japão. Os seus avós, não os 4 avós. É porque... são 4 ou 6, se eu não me engano. Porque meu avô já nasceu aqui, então... Aí desmembra mais, né? Então... E são lugares bem desconexos, assim. Tem... Acho que meu avô, se eu não me engano, é de Fukushima. Alguma coisa do tipo, assim. São os 4 lugares diferentes. O exercício, vou repetir essa pergunta. Você sabe também de onde veio a sua família, com o nome e tudo? Não, eu sei. O Helva eu sei que é do meu avô que nasceu em Portugal, mas eu acho
mas puramente pela nossa fisionomia, assim, que tem um lance justamente da ocupação árabe ali na Península Ibérica também, porque eu e meu pai, a gente tem bem o perfil, assim, né, de fisionomia. O Gomes, da minha mãe, veio do meu avô. Meu avô era um cara muito alto, muito branco, e eu não sei de onde ele veio. Eu acho que ele nasceu no Brasil, mas eu não sei. Esse meu avô morreu quando eu tinha 3 anos e eu não sei da onde que, qual é. É europeu também, mas assim, de que lugar da Europa que veio, eu não faço ideia, assim. Então, porque Gomes também é um outro sobrenome que é muito comum, sim, né? É bastante comum aqui. Mas eu nem sei o Gomes da onde que ele Onde é que começa? originalmente. ainda é Gomes com Z ou com S, né? O meu é com S. Porque o Gomes com Z ele é mais espanhol, né? Isso, mas aí você vai vendo que assim, talvez quem tá ouvindo tá vendo o vídeo ou tá ouvindo o podcast, pode achar assim, putz, esse é um papo assim, da família tradicional. Não, cara, é um lance muito louco do tipo, eu coloquei o Souza, assim como o Nascimento Pereira. Quando você entende essa história, você tá entendendo a real riqueza que a gente tem, que é a única riqueza que a gente tem para transferir para qualquer pessoa, que é a herança cultural. Você tem a herança genética, né? Quando você já nasce com a herança genética, a herança cultural. Aí você tem a herança social, territorial, porque é onde você nasceu, não tem como. Então, assim, esse lugar de discussão é um chamamento que eu tive ao longo da minha vida de entender a origem desse lugar. Aí a gente vai falar assim, cara, e a periferia também foge esse lugar, que é a herança territorial, ou o centro, então assim, ou o interior, ou a praia, meio que esse lugar. E é uma busca por uma identidade, né? Acho que parte desse lugar, né? Tipo assim, de entender quem eu sou, de onde eu vim, o que me conecta ao que eu vivo hoje, o que dá motivo para eu fazer as coisas que eu já faço, que minha família faz, né? Tipo, de onde que veio isso, né? E o lance é assim, você pode ir para uma linha filosófica, espiritual, de onde vou, para onde estou e para onde vou. Você pode ir para essa linha também geopolítica, que é essa de você ir lá e conhecer os territórios, e aí você também entende essa relação geopolítica que te entregou, porque eu aconselho, eu já fiz uma parte desse traçado de ir no Pernambuco, ir na Bahia, né? Meu pai é pernambucano, minha mãe é baiana. Ir para esses outros lugares, esses países. Ir para o continente africano também, onde estava a parte do Oriente Médio, para entender aquilo. Concretizar, né? Isso. E aí você vai entendendo. Aí você entende a relação do nordestino com o couro que vem desse lugar árabe. Você vai entender da rabeca com essa relação da musicalidade. Eu tava... Uma vez eu tive a oportunidade de discutir sobre música, entender por que a gente tem... semitons nas músicas nordestinas, né? Que é o canto árabe, que também é tocado em tonalidade menor. Caramba. Porque nós no Ocidente estamos muito acostumados a tocar em tonalidade maior, porque são músicas felizes, né? A música árabe ela não funciona nesse lugar. Caraca, só que só doido. Nesse lugar que você vai entendendo essa influência. Aí você vai entendendo a influência do repente, do repentismo, né? Do som. Daquele... E aí quando você vai entendendo isso, você vai entregando para o mundo aquilo que é teu. E é tão rico quanto a família do europeu, do italiano que chegou aqui no ABC, ou no Brasil, ou do alemão, ou do japonês, porque você começa a ter esse lance da origem. Então, assim, quando vocês me perguntaram quem sou eu acho que assim, eu sou um cara numa busca constante de desdobrar os múltiplos eu, até tentar chegar nesse núcleo mais duro aí de quem sou eu. Mas já trilhei esse caminho, sabe? Isso é muito interessante. E também é manter a consciência de que você é o resultado de muitas coisas que aconteceram antes de você. Verdade. Sim. Tipo, manter isso, assim. Né? E eu também... Você tem uma autonomia, mas você também carrega, né, muita coisa que te colocou num determinado lugar, numa determinada família, da qual você não escolheu, né? Você não escolheu o território, você não escolheu. Então, e não só você, né? Todo mundo que veio também foi resultado de várias outras coisas. Então, né? parte do quem sou eu é uma parte que não sou eu que defino, né? Sim. Então, isso depende da crença, né? Por alguma linha da espiritualidade, o cara fala que você é o que você escolheu antes de você... uma crença. Sim. Mas vamos para essa linha mais... Vamos colocar dessa linha mais terrena, que senão vai para um lugar muito louco. Mas o que eu ia falar é que também eu tenho noção hoje do que eu vou deixar para gerações.
E é muito louco porque eu já tenho noção de, tipo assim, decisões que eu vou tomar hoje pode impactar 5, 6 gerações para frente. Verdade. E aí você entende que você está num recorte de espaço-tempo super curto que é influenciado e que influencia. E aí você entende a valorização do conceito da cultura por meio do nome ou por meio do gênero e tal. Você fala assim, cara, qual é a contribuição recebida e dada para esse lugar, né? Eu não sei se é por causa dos filhos que eu tenho. Eu também estou num rolê recente porque meu avô acabou de falecer agora. E eu vou falar para vocês um lugar assim que eu tô tendo a oportunidade de deixar isso gravado para a posteridade e falar assim, cheguei a ficar triste com um avô que foi um pai. Porque meu pai e minha mãe cuidaram direitinho, mas era um avô e eu tenho uma avó também que me cuidaram como filho. Mas foi uma vida linda, cara. Então, assim, eu ia ficar triste, mas eu parei para pensar num cara que conseguiu fazer uma vida muito louca que me trouxe toda essa riqueza de poder enxergar também. Falar assim, porra, o cara mudou o fato dele migrar do Nordeste para o Sudeste, que é uma decisão muito difícil, sim, mudou a vida de um monte de pessoas. Eu não sei se foi pro bem ou pro mal, né? Porque dá uma expressão assim, foi pro bem, não sei. Eu também não fico preocupado. Só mudou. Mas essa decisão que ele toma junto com a minha avó, sim, sim, os meus avós, né? Tanto do pai e mãe, ele muda uma geração inteira. Então, as decisões que eu tomar hoje, do tipo assim, o lugar que eu escolhi viver com meus filhos, ou se eu vou para um outro lugar. Aí quando você fala que você tem filho, como você falou assim, os casaram, cachorro e tal, assim, e eu também sou pai de uma criança chamada Nina e uma outra criança chamada Cadu, e as decisões que eu estou tomando vão influenciar automaticamente eles para os processos de decisão que eles têm. Você tem amigos que foram morar fora do país? Assim, eu dependo sempre dos amigos do Shunji, que eu conheço, e dos amigos do Michel, né? Dos amigos, assim, eu não tenho muitos amigos. Então, vou com 2 amigos que tem muitos amigos. Aí eu tenho amigos. Porque assim, eu acompanhei vários amigos que foram para fora do país e acompanho, ainda sou amigos deles, né? E você vê esse processo acontecendo com eles lá. Tipo, e aí, pelo menos para mim, sempre passa essa ideia de que, caraca, meu avô viveu o que eles estão vivendo lá. Sei lá, 90 anos atrás, tá ligado? Chegando aqui no Brasil, encontrando tudo diferente, né? Do Japão, imagina. Tudo diferente. Né? Igual a gente ser jogado no meio da China, do Japão. Imagina. Né? Todas as referências invertem e tal. E fico pensando nisso. Caraca, eles são imigrantes. Eles estão imigrando agora no país e... Como que vai ser o filho deles? Como que vai ser o neto? Será que o neto deles vai ter essa mesma identidade australiana que eu tenho hoje como brasileiro, tá ligado? Tipo, eu fico me questionando essas coisas e se esse processo sempre se repete da mesma maneira. Foi muito maluco, porque eu encontrei a Laís, né? No sábado. A Laís é uma amiga nossa que... Pessoal, vocês estão vendo, Laís é uma amiga imaginária da Steph. A Laís saiu do Brasil, acho que fazem 10 anos, assim. E morou na Austrália e tal, enfim, casou e enfim, fez a vida dela fora. E o filho dela tem, acho que 2 anos e pouco, e agora ela voltou para o Brasil. Encontrei com ela num rolê sábado, fiquei chocada, porque eu pensei, meu Deus, é a Laís mesmo, porque a Laís já está fora do Brasil há tantos anos que você não espera encontrar ela num rolê. E aí ela estava me falando que um dos motivos que fez ela voltar, ela tá morando aqui, não sabe quanto tempo vai ficar, 1, 2 anos, ela não sabe. Mas foi de uma necessidade de... Ela falou que ela sente que o brasileiro... Ela identifica no brasileiro algo que ela não sabe explicar o que é. Mas que o brasileiro tem algo ali de... Que eu acho que ela disse assim, algo como assim, um conforto, sabe? E eu falei, é o lance da gente ser muito acolhedora. Ela falou, não é exatamente isso. Ela falou, eu não sei qual é o nome. Ela é brasileira. Ela é brasileira. Então ela falou assim, nós brasileiros. Não, o brasileiro. Não. Nesse sentido de agente, assim, que ela falou que foi uma coisa que ela nunca encontrou em lugar nenhum. O marido dela não é brasileiro. E aí ela quis vir para o Brasil para que o filho dela, para tentar que o filho dela, de alguma maneira, absorva esse negócio que o brasileiro tem. E olha que a australiana é um povo que dialoga, né? Porque nós, o povo habitante do Cone Sul, né, global, né, do Sul global, ele tem um comportamento diferente do Norte global. Sim. Eu tenho muitos amigos espalhados assim
vamos dizer assim, só eles vão poder falar assim, não, sou amigo do Anderson e tal, mas assim, eu tenho muitos amigos espalhados ao redor do mundo. E eu fico feliz, isso por causa de algumas oportunidades de poder viver. Eu vivi em lugares diferentes. Aquele negócio assim, high-low, né? Da periferia até... Pô, dá para ficar lá em Nova York. Assim, rolou isso na minha vida, então eu sou grato por essa experiência. Quando a gente coloca esse lugar, eu acho que a gente tem um primeiro choque de entender que o mundo é feito de diversas tribos, de diversas formas, e aí você se volta para sua tribo porque você fala assim, puta, eu nunca tinha olhado minha tribo de um olhar que a gente fala, o olhar de Deus, né? Do olhar do helicóptero. Você fala assim, sair da minha tribo, agora eu vou poder julgar a minha tribo, analisar, ver como é a rua, ver como é a estrada. E aí eu sempre brinco que é o seguinte, né? Quando a galera tá pensando em viajar, depois vocês me lembram de contar a história sobre pai indicando profissão para o filho. É muito parecido que assim, você vai viajar. Não, então vou levar vou viajar para os países mais desenvolvidos. Sabe lá Deus o que é o desenvolvimento. Mas vamos lá. Mais civilizado também. Sabe Deus o que é civilização nesse sentido. E aí a sua régua é sempre uma relação assim. Se eu não for para um país melhor que o meu, né? Que eu vou para um país melhor que o meu, sabe lá o que é ser melhor do que o meu, mas aí eu sempre acho que meu país é uma merda. Se você tem uma chance para um país que também não é melhor que o seu, sabe lá o que é não melhor que o seu, essa régua organiza, mano. Porque eu lembro que um lugar que me deu muito educação foi quando eu passei pelo continente africano. E aí eu comecei a entender o que era a América Latina em relação ao mundo. Porque você fica nesse lugar assim, tipo assim, os países do norte desenvolvidos. E aqui, aí eu comecei a falar, não, peraí, velho, tem coisa boa aqui também. Só que é engraçado que na hora que você vai vivendo com essa galera e trocando uma ideia, os amigos que vão pra fora ficam reclamando, pô, aqui não tem suco de laranja legal, não tem feijão. Mano, tem outra coisa, então come isso, pô. Se você ficar sofrendo pelo que você não tem, quando você voltar de lá pra casa, você vai falar assim, pô, aqui não tem um cachorro quente de tal lugar, ou não tem o croissant que tinha... Aí você vai ficar sempre num lugar que é sempre uma merda, né? O mundo é uma merda. Aí, então, eu sei que tem uma fase pra quem é viajante, assim... que ele acha que depois, até a hora que você fala assim, não, cara, não é tudo é uma merda, tudo é legal, porque você fala assim, aqui é isso, é bom, então vou comer isso aqui porque isso é bom aqui. E aí você começa a viver você pode escolher, né, ou sofrer pra caramba, ou só viver nesse lugar do tipo assim, pô, então eu vou aproveitar o que tem de melhor aqui. Pô, vou ir numa roda de samba, porque, cara, samba é muito louco aqui, eu tenho que curtir isso aqui, porque isso é daqui. E só tem aqui. E só tem aqui. Pode ter lá fora, mas não vai ser igual aqui, ó, a feijoada e tal. Então, essa galera que viaja, eles me contam muito essa perspectiva. E você ter sempre gente viajando e trocando ideia, e gente crítica que consegue fazer essa análise e para de falar assim, tudo aqui é ruim, tudo isso é bom, que já está amadurecido, é muito louco essa troca porque você apazigua um lugar assim do tipo, qual é o momento que você está vivendo? Nesse lugar que você está. E aí você fala assim, pô, aqui o momento está melhor ou pior, e lá também pode estar melhor ou pior, e você vai diminuindo, e aí você vai tendo essa relação do tipo, o lugar que eu quero estar aqui agora. A relação de conhecimento de fronteiras e tal foi feita por homens e por mulheres, né? Mais homens, a gente sabe isso na história, não vou jogar essa culpa para as mulheres, que é fictícia, né? Assim, como é que o cara determinou ali que aquele lugar pode, não pode? E aí a gente tem uma história do tipo assim, a formação cultural ela é dada porque... um grupo de pessoas estabelece até o raio onde ele poderia ficar, aí ele começa a criar todo o conceito de cultura como produção de símbolos, ritos e mitos. E aí a linguagem para se comunicar, então é isso que define um território, né? Não a bandeira em si. A gente tem esses símbolos, mas você fala assim, até onde a língua chega, até onde eu consigo conhecer a mesma ritualística que eu não preciso ficar explicando, até onde os símbolos fazem sentido para todos nós, e onde o miticismo, não o misticismo, o mítico, né, é estabelecido entre nós como um lugar comum. O mítico por bem e por mal. Os ícones, né? Os ícones. As representações, né? E aí, quando você vai vendo esse lugar, você vai tendo essa percepção de migrações de território. Então, por isso que eu falo que assim, o sul global tem um miticismo, uns rituais muito parecidos, porque o inverno é igual para todos no mesmo período, o outono, o verão. Então, essas coisas vão dando... uma balizada. Então, respondendo a sua pergunta e sendo mais direto para a gente ir para outro ponto, essa distribuição de ter outros amigos que têm esse outro olhar, ele é muito louco porque vai tendo uma educação... isso é educação de geografia mesmo, não é só educação escolar do tipo assim, desenhe um mapa e tudo tal. Sim. É uma discussão geopolítica, da história, e aí a gente vai tendo essa percepção geral. Assim. Aí é decupar a origem por meio do território. E você tem vontade de morar em outro lugar... Cara, assim, eu já vivi em outros lugares, já tive chance de viver mesmo, assim.
eu sou um cara que, assim, se tiver uma necessidade, tiver que ir, eu iria. Mas é engraçado, assim, né? Os americanos têm o lance de botão de home, né? A gente fala que na internet ninguém se liga por que foi criado o botão de home, porque é da cultura americana, quando eles estão... dos estadunidenses, né? Porque todos nós somos americanos aqui, mas assim, do estadunidense, que quando ele está perdido, ele volta para casa. Quando ele se perde na psique, ele se perde total, ele volta para a origem. Tanto que se vocês assistirem Nomadland, que é esse filme, quando ela tem que voltar para se reorganizar, ela volta o que é casa. A casa dela é a casa da irmã dela. Aí ela vê que ela quer... Galera, não é mais spoiler porque esse filme é antigo, hein? E aí ela vê que ela quer viver a vida de nômade. Então, assim, e o meu botão de home, que eu acho que o brasileiro tem essa, assim, do tipo, quando ele se perde, ele volta de novo para a origem dele, é o Brasil. Mas é São Paulo ou é o ABC? Eu acho que todo mundo tem esse botão. Você acha, né? Todo mundo. Mas você acha que você acha que é georreferenciado? Você acha que não pode ser um lugar meio abstrato, tipo espiritual? Tipo assim, não, eu acho que é absolutamente cultural. Eu acho que tem toda uma questão da maneira... Porque o seu país de... Eu acho que o seu país de criação, o país onde você cresce, né, onde você sai da infância e chega na fase adulta, ou vive grande parte desse processo... É onde você cria a primeira familiaridade com as coisas. Então, dificilmente algo vai ser mais familiar para você do que aquilo. É igual língua nativa, né? Paladar afetivo. O que é paladar afetivo? É o que você comia quando você era criança. E, tipo, você passa, né, pro resto da vida, comida da sua mãe, comida da sua avó. É sempre um negócio... Por quê? E eu acho que isso se relaciona com o lugar onde você... cresceu, a tua língua materna, a sua língua nativa, a língua que você melhor pensa, melhor se comunica, melhor entende os símbolos, né? Tipo, o sotaque, o jeito de falar, o jeito de... Sei lá, eu tenho pouco contato, o meu contato com o inglês ele é muito acadêmico mesmo, né? Ou de ver palestra, ou de ler artigo acadêmico. São poucas as sutilezas que eu pego. Quando eu converso com um brasileiro... Cara, eu tenho uma... O cara começa a falar, você já tem uma puta de uma noção. Então, ele é de São Paulo, ele vem da periferia, ou não, ele vem da Faria Lima, ou é do Sul, é do Nordeste, Sim. é do Norte. Ele é engraçado, ele não é, ele é bem-humorado. Você já cria toda uma... Então, eu acho que em nenhum lugar você se sente tão em casa mesmo, né? Então, tão acolhido, tão seguro, tão... Eu acho que é tão... os estímulos fazem mais... Você consegue captar mais estímulos, você consegue captar muito mais informação. A camada de leitura é mais profunda, né? É muito mais profunda. E você falou um negócio, é isso verdade. Isso demora muito para você construir em outro país. Com certeza. Sacar os arquétipos das pessoas, como que elas... Né, pô, aquela pessoa... aquele tipo ali eu já conheço. Tem gente que é assim, não curto muito. Demora anos e anos convivendo no outro país. Aí o cara vai lá, muda para a Europa, fica, sei lá, 2, 3 anos num país, aí muda para outro e começa tudo de novo, né? Porque a gente também, às vezes, fala Europa, mas cada coisa Mas aí eu vejo essa relação né? da sua amiga, né? Porque talvez inconscientemente... seja tudo isso. Não estou dando de psicóloga aqui, mas talvez ela está nos ouvindo, né? Ela fala assim, talvez inconscientemente ela está não é justificando, mas... mostrando por que ela decide como ela pensa para o filho dela. Então, assim, não sabe se o filho dela vai ser isso, mas ele vai entender a origem da mãe dele se comportar desse jeito, né? Sim, vai ser exposto aos mesmos significados, estímulos que a mãe... Mas, cara, isso é a mesma coisa. Você tá fora do Brasil. Eu viajei sozinha algumas vezes, né? De tá, tipo, sozinha mesmo. Você tá fora do Brasil, você encontra um brasileiro, é um momento de acolhimento mesmo. Porque você entende que aquela pessoa vai... sacar os mesmos símbolos, você vai compartilhar vários conhecimentos ali, né? Com aquela pessoa que demora para você construir com quem veio de um lugar tão diferente da onde você... E aí no micro isso vai para, tipo, eu acho que todas as escalas, sei lá, se eu me enfiar em algum lugar que eu nunca fui, no Nordeste, tô lá sozinha e encontro alguém de São Bernardo, existe imediatamente uma conexão. Então eu também acho que é geográfica. Sabe? Nossa, partilhamos dos mesmos lugares. Comemos, talvez, a mesma comida nos mesmos restaurantes. Acho que tem esse lance do que é comum, assim, do que conhecemos. Temos as mesmas experiências. Então, assim, esse simbolismo, rito e mito, acho que você até falou alguma coisa aí, Xande, mas eu ia falar assim,
Depois a gente abre um parênteses para falar sobre um livro de um cara chamado Máximo Montanari, que ele escreveu chamado Comida como Cultura. E aí nós vamos falar sobre essa construção. Dá para falar sobre essa construção do paladar, que ela é geopolítica também, né? Sim. Porque é tomada uma decisão numa geografia, geopolítica econômica, que ela vai tomando uma decisão e ele vai moldando o paladar. Você fala assim, eu gosto disso e não gosto daquilo. Fala, não, cara, deixa eu colocar para você bem claro assim, você gosta disso porque ali geopoliticamente foi definido que era favorável plantar arroz, você vai comer mais arroz e você não vai comer quinoa. E a política, né? A política alimentícia ou a política econômica foi desenvolver esse tipo de cultura aqui, né? Sim, faz todo sentido. Tem o Daniel, ele mora nos Estados Unidos, casou com um amigo meu, casou com uma latina, e eu achei muito bonito isso que ela fez, que foi virar para ele e falar assim, eu quero que você fale português comigo, porque ela entende, né? Ela fala espanhol. Ele também é latino, né? Ele é brasileiro. Ele é brasileiro, Latino também. Latino também. E porque ela trouxe esse argumento de que, cara, você se expressa... Ela na verdade, ela é americana. Americana. Quer dizer, norte-americana. Estadunidense. Eu também não gosto desse termo americano. Eu também não gosto. Existem várias discussões sobre isso, viu? Tem gente que acha que o termo estadunidense não faz o menor sentido, porque por esse lado, existem outros países que também são Estados Unidos. Tipo, por que... E aí que se entende que isso é só pegar no pé de uma besteira, porque convencionou-se que é de chamar os Estados Unidos de americano. Sim. Enfim, é só a perspectiva de outros pesquisadores. Uma boa discussão para um próximo... falando sobre isso. Mas, enfim, a esposa do Daniel, ela nasceu nos Estados Unidos, mas os pais dela são... Acho que a mãe é colombiana e o pai é mexicano, isso, né? aí, alguma coisa do tipo. Mas pai é mexicano, eu tenho certeza. Mas assim, puta... Tipo eu sou paulistino, né? Assim, filho de nordestino em São Paulo. É isso. E aí E ela fala português. É muito doido, né, ela trazer isso. Aí falou, cara, fala a sua língua materna, porque eu quero que você se expresse na sua língua materna comigo. Porque é muito único, né? Muito diferente e tal. E aí aquela relação que ele fala português, ela responde em inglês, saca? Tipo, coisas desse tipo. Porque a primeira língua dela acaba sendo inglês, né? Não espanhol, que ela nasceu lá. Então, mas essas... Eu também acho que assim, tem uma evolução muito legal dessas transcendências de fronteiras que foram estabelecidas, porque cria-se uma outra linguagem com mistura de outros ritos, outros símbolos. E aí você pode fazer granulação da cultura, né? A cultura enquanto indivíduo, eu enquanto contexto grupal e eu enquanto contexto social. Então a minha casa é uma cultura. Porque os símbolos e os ritos ali, a gente pode olhar e falar assim, por que vocês colocam um sofá aqui? Vocês devem saber o motivo, mas talvez não tenha um lance desse agora, né? Vocês têm essa lembrança de criança ir na casa de amiguinho, tipo, e dormir? Eu tenho isso. Isso é tudo diferente. E você pensar, você entender que não é igual a sua casa em todos os lugares. Sim. Sabe? Tipo, nossa, eles fazem diferente aqui. Tipo, é assim, as pessoas fazem diferente, não é que é todo mundo igual. Não, eu lembro de aprender isso, de ir na casa dos outros aprender isso. Que aí você lança, a casa é uma cultura. Ela E esse aprendizado é com a própria família, né? Porque você vai na casa do tio e dorme na casa do tio no final de semana e você fala, porra, mas eles não acordam igual meu pai, eles não falam igual a minha mãe. Aí você começa a falar, porra, é diferente dentro da própria família, cara. É total isso. Não, e é difícil aprender. Eu, pelo menos, quando criança, eu lembrava de, tipo... Puta, eu tenho que entender que aqui eu tenho que falar tal palavra antes de sair da mesa, tá ligado? Eu tenho que lavar a mão antes, saca? Tipo assim, tem vários códigos e você começa a falar, caraca, tem que entender todas essas coisas. É muito difícil. Eu achava treta pra caramba. Eu ficava perdido. Mas esse exercício, eu acho que é um exercício de leitura. Quando você consegue fazer essas camadas de entender símbolos, ritos e mitos, tem um lance muito que eu trabalho olhando ética e estética, né? Todo ethos gera uma expressão estética. Lembrando que estética não é esse negócio do esteticismo, mas assim, é a estética enquanto... A anestésia é a falta de sentido. A estética enquanto sentir. Então você tem o tato, o paladar, o olfato, a audição. Então, assim, essa composição dos 5 sentidos cria ainda um sexto que ainda vai ter lá todo o estudo da estética, filosofia da estética para isso. Mas quando você começa a fazer isso, você também começa a treinar para fazer uma leitura mais profunda das culturas que mesmo você não faz parte. Aí você pode falar assim, cara, isso aqui não curto, mas por que eu não curto? O que tem aqui? E aí você começa a fazer uma decupagem, igual eu fiz do meu nome,
que você começa a decupar a comida, o nome e tal. E aí você começa a ver essa necessidade que a gente tem também de letramento do ethos, enquanto cultura, e do letramento da estética. Que assim, cara, a gente não tem letramento sobre parar para entender a comida que a gente come enquanto paladar. Você só come, tem pessoa que só come, pô. Bem funcional. Você não para respirar e fala assim, cara, o cheiro daqui é diferente do cheiro da minha casa. Mas por quê? Porque o tipo de material que é escolhido para ter aqui nesse ambiente não é o material que a gente optou em ter na minha casa. Então não é se é cheiroso ou não. E é engraçado, quando você viaja para outros lugares, não precisa ser outro país, outros estados, tal, você percebe, tem mais cheiro de relva, mais cheiro de madeira, é mais cheiro de... Você vai percebendo isso. E por quê? Porque você vai fazendo um letramento de fazer uma leitura da cultura pela estética. Né? Essa estésia. Assim. Então, essa sinestesia. Quando a gente vai trabalhando nesse lugar, são camadas que tem. A gente estava aqui no Esquenta, que eu espero que não tinha sido gravado, a gente estava discutindo sobre essa transposição que uma geração tem agora. Espero que não tenha sido gravado, então, maravilhoso. Dessa Falei coisas que não quero que... Exatamente. Mas essa sinestesia do digital. Porque, assim, as gerações mais velhas não tem como dar referência nesse novo universo. Não tem como. Você pode chegar para voltar lá para sua origem, conversar com o seu avô, tataravô e tudo tal, e eles não vão te dar uma... E aí você vê que é um lugar tão novo que nós estamos desbravando enquanto sociedade, um lugar que nós vamos deixar uma herança cultural, digital. De como usar, de como se comportar. E pode até surgir novas coisas no futuro, Sim, mas isso é uma verdade. herança desse espírito de tempo, dessa contemporaneidade que tem aqui. E a gente deveria ver isso... A gente estava discutindo se vê isso como medo ou coisa boa. Mas, cara, é dado desse espírito do tempo. Então, assim, a mitologia, a ritualística e a simbologia criado dentro desse contexto está sendo criado aqui agora. E aí, quando você consegue fazer essa leitura dentro de um contexto físico, ele também vai servir para o contexto digital. Com certeza. E agora ainda a gente indo para essa camada virtual de metaverso e o cacete, tem tudo isso, né? Mas isso é uma entrada aqui pro rolê do ABC e vai a fundo, assim. Eu acho que assim, falta falar do seu lado profissional aí, né? Ou... Você estava falando agora, eu fiquei com vontade de perguntar isso. Do que você dá aula? Cara, é muito louco, assim, né? Vou tentar responder um negócio que meu pai e minha mãe até hoje, né? O senhor Domingos e a dona Maria até hoje falam, pô, não sei o que esse cara vive, né? Eu acho que eles devem falar assim, meu, será que esse cara tá envolvido com alguma coisa ilegal, né? Tipo assim... Eu sou um cara multi-coisas, multitarefa. Eu fico brincando, lembrando dos Incríveis, né? Eu acho que, não sei se é da geração de vocês, mas era o multi-homem, né? Ele se transformava... Então, assim, eu tenho uma formação inicial nesse lugar do hibridismo. Eu me vejo como uma pessoa híbrida. Paz, num lugar diferente. E eu fui entendendo isso com muita terapia, muita discussão. Assim, eu sou esse lugar híbrido. Eu sou um mestiço. Eu não me vejo como um homem branco... também não me vejo como um homem negro, me classifico como um homem pardo. Só para vocês entenderem que, assim, é um lugar do misticismo, da mestiçagem, desculpa. E aí eu falo assim, um lugar que me define muito bem é o Mestiço, o restaurante Mestiço lá na Consolação, em São Paulo, que é não sei se já foram comer lá, mas é um restaurante que mistura comida brasileira com indiana e você fala assim, porra, agora você entende o alto nível da mestiçagem, quando você sente no paladar. E eu já falei do mestiço direto em vários lugares. Vou começar a falar assim, pô, pessoal, libera um prato de comida para mim. Mas o grande lance é que, assim... E aí, quando eu fui estudar, por alguma coisa, alguma razão que eu também não sei explicar, e hoje eu estou tentando entender um pouco mais disso, eu caí nesse meio da mestiçagem ou da mixologia. Então, assim, se era para estudar mecânica e eletrônica, eu estudava mecatrônica. Sabe? Eu falava, mas por que eu tenho que estudar mecânica ou esse lugar de decidir, assim... Aí, então, assim, eu tive uma formação, por ser filho do ABCDMRR, aqui da região do ABC, tive uma formação clássica no sentido, assim, a escola, o curso técnico. Então, eu fui levado. Só que eu tenho um pai que é músico em casa. É um senhor que trabalhou como carpinteiro, com aquela dificuldade, né? Os nordestinos que vieram para cá, que não tiveram uma formação... Foi até o colegial, muitos deles. Então, esse lugar acabou me forjando de, tipo assim, dar para trabalhar. Mas eu lembro meu pai falando para assim, ó, não existe... Ele falava assim, existe vida para além das montadoras aqui. Eu não entendi o que ele falava na época. Mas por quê? Meu pai não vivia daquilo, pô.
E é muito louco. Eu lembro. Seu pai trouxe essa visão. Já trouxe isso. Isso E é eu via incrível, com o né, cara cara? como um músico, né? E é um músico que tocava acordeão e violão, toca até hoje, sem estudar que música. demais. Sem estudar música, né? Porque eu me formei. Ele me estimulou a estudar música e me formar, ler partitura e tal. Mas o cara não, o cara tocava de ouvido. Então, assim, eu nasci nessa casa. Aí um pai extremamente... O pernambucano é um cara agitado com uma mãe baiana, que é mais calma. Porra, é essa mixagem. E aí quando eu fui estudar isso, eu queria já trabalhar com contexto artístico, cultural e de design. Gostava de desenhar pra caramba. Mas eu lembro, não, tem que estudar aqui essas coisas técnicas da engenharia, porque é importante, porque senão você não vai pagar a comida, né? Eu faço, pô, beleza. Fui estudar isso, fui fazer depois cursos voltados pro... Não, mas aí você foi estudar o quê? Design? Não, fui estudar mecatrônica. Mecatrônica mesmo. Sou formado em mecatrônica. Eu fiz aquele negócio assim, tipo da mecânica. Aqui, de novo, pra quem tá entendendo e conhece o ABC, eu sou cara, passei pelo sistema indústria, né? Aquele cara que estudou no SESI, fez o Senai, depois vai fazer tal coisa. E fiz a faculdade. E aí depois vou estudar administração de empresa, que eu falei, puta, aconteceu um problema, porque eu tava trabalhando numa empresa, a Ford já foi embora, mas... E aí os caras cancelavam o projeto. Eu falei, cara, por que faz... Aí eu fui estudar administração de empresa, depois fui fazer um MBA, imagina, um dia eu fiz MBA. Hoje eu falo pra galera, eu até escondo isso, mas não falo pra ninguém, porque eu não gosto de ficar falando essas coisas assim, mas fiz. E aí eu tive um outro rolê, de um outro contato, que eu já tinha feito peça de teatro quando era criança, que eu tinha feito Édipo Rei. Demais. E aí, um amigo meu me indica, falou, mano, você tem que fazer psicodrama, mano. Aí eu, tipo, e aí tem uns lances que assim, coisa muito louca, me chama... Quem que um cara indica chamado, exatamente, um cara chamado Marcelo Fernandes falou pra mim, assim, um paranaense, falou assim, de Maringá, o cara falou assim, pô, mas você tinha que fazer isso. Detalhe, eu já trabalhava como design de ofício, porque quando eu vou trabalhar na Ford, no setor automobilístico, eu dominava um software de produção 3D, que me levava para trabalhar na área de design, trabalhar nos Estados Unidos e tudo tal, que era um rolê do tipo assim, puta, eu tava próximo da área mais criativa da indústria do que ficar lá. Mas trabalhei de peão, cara, trabalhei na feira, trabalhei histórico. Para mim, você era designer. É mesmo? Eu sou um designer... Você é formado em design. Não, eu sou um designer de ofício. Design de ofício. Eu sou um designer de ofício. Do que você dá aula? Então, aí a história é o seguinte, psicodrama, todas essas coisas e tal, ela acabou me levando... Você foi fazer psicodrama? Fiz 3 anos de psicodrama, cara. O que é psicodrama? Jesus. É uma mistura entre psique e dramaturgia. Então você imagina que dentro você usa os instrumentos da dramaturgia para trabalhar a psique. É uma... O Jacob Levi Morena. Então vocês vão entender porque eu tô dando esse contrário. Eu tô dando esse rolê indo ser ator. Teatro, então eu tô dando esse rolê que você vai entender porque onde que eu dou aula hoje. E isso trabalhava muito imaginário porque no psicodrama, ou o nome técnico para ficar chama socionomia, né? No psicodrama, você cria cenas dos seus desafios da psique. Então, por exemplo, assim, sei lá, eu não cuido desse lugar porque eu sou sócio educacional e não psicólogo. Mas vamos dizer assim, eu tive um problema que os amigos meus me batiam quando eu era criança. A gente monta uma cena como se fosse um tablado e repõe essa cena e a gente usa aí do instrumento da dramaturgia com a psicologia para tratar a psique dentro desse lugar. Então eu estudei isso, cara. É tipo constelação familiar. Tira muito disso, né? Tira. É que a constelação ela trabalha numa outra linha, mas dentro do psicodrama a gente fala de átomo social que você faz a montagem. Só que a gente trabalha com a psique e um outro tipo de intervenção. Então você pode construir a cena e tal. E aí é muito louco porque todo esse lugar ocupou meu imaginário. E tem um lugar lá do artístico que tá lá adormecido. E eu venho tentando trabalhar isso em outro lugar. E aí eu fui dando aula e fazendo alguns trabalhos assim e tal. E aí a galera... Isso me ajudou a desenvolver didática, né? O psicodrama, de conduzir pessoas, falar e tal. E a formação, essa múltipla formação, até que eu fui convidado, porque eu fiz um jogo chamado Pitch Fights, que era durante um período do nascimento da minha filha, eu parei de trabalhar e criei um game, um social game, que era assim... Eu via aquela galera de startup apresentando projetos, pitches de startup, eu achava um saco, chato pra caralho. E aí eu falei assim, pô, e se a gente fizesse uma batalha de b-boys, né? Onde 2 empresas apresentavam brigando pelo orçamento ali e tal, e os caras batalhassem. A gente criou esse jogo, tá disponível, assim, tem vídeos no YouTube e tal. E aí um cara viu apresentando isso e falou assim, pô, mas você não... Eu tava aqui numa faculdade do ABC, no Instituto Mauá de Tecnologia, fazia isso na Mauá e na FEI.
E aí tinha um professor que bancava que ele fazia as batalhas valer nota para os alunos. Eu achava o Ah, Hong que da FEI mais barato. doido do que eu, porque ele falou assim, o Hong punha isso na aula dele como um instrumento de avaliação dos cursos de administração. E eu ia Demais, lá cara. fazer isso. E aí eu fui pegando isso e um professor aqui do ABC chamado o Carreira, né, o José Carreira, não o cantor, né, lembrando disso daí, que era um executivo aqui do ABC, trabalhava na Mercedes, e ele me viu e falou, pô, você não quer vir dar aula no Instituto Europeu de Design? Veja que eu não sou designer. E aí eu falei, mas... Não, vim aqui porque você tem uns negócios legais, dá pra gente fazer e tudo tal. Aí eu fui dar aula pra pós-graduação e topei ficar um ano na graduação como pesquisa, porque eu queria entender o que era graduação, depois não segui, não dava, né, pra conciliar o trabalho e a pesquisa. E aí eu fui dar aula no Instituto Europeu de Design experimental. Porque eu estava fazendo uma pesquisa de um livro chamado Design Estratégico relacionado a projetar futuros. Lembra do psicodrama? Então, eu uso a dramaturgia ou a psicologia como um meio para trabalhar construções de visões de futuro. E aí eu comecei a usar isso e usar a prototipação do design experimental como caminhos para ensinar as pessoas a como fazer construção de novas realidades. Especular, pensar no futuro. Então, assim, é como se você falasse assim, poxa, será que essa rua dá para ser outra coisa? Então, vamos especular o que essa rua pode ser? Então, aqui a rua do estúdio, ela pode ter assim, não, nós vamos colocar uma rua que é metade, só o resto nós vamos fazer flor. Então, vamos dramatizar isso, vamos criar esse cenário e vamos fazer isso acontecer? E aí tem esse traçado entre pensar, imaginar e o realizar, né? E aí hoje eu falo muito pra galera, assim, né? Aí é onde que me veio o desencantamento da gringa. Que eu aprendi muito, mas eu falei assim, pô, da hora você ir pra Suíça, né? Mas a Suíça tá tudo pronto, né, mano? Aí você chega lá e o cara fala, pô, você não ajudou a construir, ainda você veio aqui. Aí você fala assim, cara, você quer ter a Suíça, a Viena, né? Você quer ter Nova York, Tóquio. Então você vem e faz aqui na sua rua, mano. Sim. Porque se você quer fazer essa realidade, você quer que aqui seja tão bom quanto lá, você vai ter que vir plantar. Você quer uma rua florida? Então você que trata de plantar uma flor, porque ninguém vai plantar essa flor nessa rua. Então, as minhas aulas de design, que eu dou hoje aula de design experimental numa faculdade de estrutura europeu de design e numa faculdade francesa, agora para franceses, explicando sobre o jeito de criar brasileiro, que é sem dinheiro, no caos e tal, é isso que eu dou aula. Eu dei essa volta porque se eu te explicasse, se eu tentasse falar para você o que eu faço, você Não, fica faz muito todo confuso, mas veio dessa derivação, assim. Faz todo sentido. Acho que é por isso que eu achei que você era design. Eu sabia o nome da escola, Uhum. do instituto. Aí. Pode crer. Eu achei que a Mas hoje eu me é vejo essa. como designer, tá? Deixa assim, aí se o título não fala. Não, foi o mas- título mas eu vejo. que a vida trouxe, né? Da hora. Você, hotel, você assina profissão, designer. Eu coloco mágico, jogador de futebol. Isso foi um outro amigo meu também. Lembra dos amigos que ajuda a gente a entender a identidade? Tinha um cara chamado Max Yogoro, segundo Dan, em Aikido. O cara mais jovem que eu na época. Aí ele falou assim, pô, eu tenho mania de colocar outros nomes. Aí eu achei aquilo tão legal. Você comprou Aí eu pra comecei a colocar outros nomes, porque ninguém lê aquela merda, né? E aí eu comecei a falar assim, nossa, que legal, né? Quem que eu posso ser hoje, né? E também tem um quê do psicodrama, né? De você viver esse outro papel e você poder... Porque a gente também, esse negócio da gente achar que a gente nasceu isso e vai morrer isso, meio Gabriela, é meio loucura, né? Você pode falar assim, e se hoje eu quiser Meio viver Gabriela. essa semana como se fosse um astronauta, poderia? Poderia comer só comida em pó, como se eu estivesse na Lua, numa estação espacial. O quanto que isso explode minha criatividade? Sim. Então, assim... Se expor, né? Se expor a uma condição, né? Então vocês entendem as crianças que tem em casa, tudo meio doido assim, porque a gente vive esses experimentos assim. Você faz isso com as tuas crianças? Eu já fiz coisas assim, a Nina vai um dia ouvir isso aqui, né? Mas eu lembro de ter ensinado as cores erradas pra Nina. Quando ela era pequena. Não, porque eu queria... É o lance de você entender que cor é uma construção social. Então, se a gente entendeu que isso daqui... Eu espero que todos que estiverem assistindo aí estejam vendo azul. Mesmo os daltônicos, a gente sabe que a tonalidade de azul ele vai ver. As outras não vão ver. Assim, mas qual que é o grau de azul que você vê ou não é diferente, né? Fisiológico e tudo tal. Tem toda uma construção. Mas você convencionou a chamar isso aqui, codificar, na semiologia, você vai colocar assim, isso aqui se chama azul. Mas você poderia falar, isso aqui se chama púrpura. Ou, se você fosse aprender inglês, vai se chamar blue. Você colocou uma palavra associada e aí você começa a trabalhar e você cria aquele lance de distribuir o código, os símbolos, para que nós falamos a mesma língua.
E aí eu fiz isso, eu lembro de ter ensinado a Nina algumas cores diferentes, ela falava trocar. E aí, obviamente, que eu ia saber que ia dar problema, depois fui corrigindo. Mas assim, é um negócio interessante de você entender esse tipo de coisa. E as crianças, aí você fala assim, pô, você dá aula do quê? Eu falo assim, cara, eu aprendo junto com meus filhos, assim, mais do que a faculdade, ou com os próprios, com as próprias pessoas que estão no curso. Porque aí você se propõe a não ser um professor para aluno, né? Não sei se vocês sabem, a derivação da palavra aluno é sem luz. Aí você tem um mestre que ilumina um aluno. Como eu não me coloco nesse papel, porque também eu não me vejo como professor, e mais como facilitador de trocas dessas experiências de vida, aí você se põe numa outra condição na hora que você está nesse lugar, né? Porque você está assim, não, deixa eu ouvir a sua verdade. É um lugar de troca, de se colocar no lugar do outro também, né? De possibilidades, de desconstruir também o que você já sabe, né? Tem todo esse movimento, né? É esse lugar, assim. Mas você vê que a gente foi para um rolê Galera, vocês estão assistindo aqui agora um rolê extremamente aleatório, sem pauta. A gente começou aqui com o microfone aberto e fomos fazer uma viagem aqui, né? São assim. Todos são gravados, não tem... Quando esse é o estilo. Falou, eu falei pra ele. Ele falou, pô, porque semana passada, né, eu não consegui ficar aqui, ele desmarcou e tal. Ele falou, não, mas semana que vem vamos... Eu falei, Xunde, tudo bem, mas assim... Faz uma pautazinha, que me ajuda. Pra mim, esse negócio de não ter pauta é difícil. Mas aí ele me deu uns 3 assuntos. Nenhum tratado até agora. Então, mas lógico que sim, pô, lógico que sim. Mas aqui, como é o meio a meio, então eu vou tentar dar um equilibrado, que eu acho que eu falei assim, 3/4 e vocês 1/4, né? E aí a minha pergunta pra vocês aqui agora, do meio a meio, por que meio a meio? Qual a derivação? Por que do espontâneo? Por que do deliberado, né? Qual é a diferença? Então, assim, jogo para vocês dois agora, se vocês conseguem decupar o meio a meio de onde veio, e se, assim, dá para fazer um contraponto entre o espontâneo e o deliberado? O meio a meio, acho que ele surge do nome cheio e vazio. Que é tipo... Cheio e vazio é o nome do espaço. Do espaço, né? Do lugar que a gente está aqui. E do canal, né? E da marca, enfim. E para mim o entendimento do cheio e vazio é com uma palavra só. Tipo, não é nem cheio nem vazio. Yin yang, né? Tipo, é cheio e vazio. E eu acho que o meio a meio é tentar chegar nesse lugar de equilíbrio. Oriental pra caralho, né? Sacou? Tipo, Deixa eu só fazer uma observação. Não tem nada a ver. Nós compramos um sofá, né? Lá pra casa. E o Kenji, que trabalha aqui, que inclusive é dono desse sofá que a gente tá sentado, porque o apartamento dele ainda não tá pronto. Tá com etiqueta, inclusive. O Kenji comprou um armário. E nós vamos trazer o nosso sofá velho e o armário do Kenji pra cá, porque não tem onde pôr. Aí o Ramon hoje falou pra mim, ixi, agora lá tá mais cheio que vazio. A gente tá botando tudo quanto é móvel, coisa que não tá jogando tudo pra cá. Mas enfim, destruir a tua filosofia. Mas faz parte. Coisa que eu lembrei disso. Mas faz agora. parte, cara. Eu rachei em casa na hora que ele falou isso. Eu acho que é esse eterno movimento, né? De encher e esvaziar também. Eu acho que tem disso também. E eu acho que o lance do espontâneo eu acho que primeiro é usar isso aqui muito de teste, assim, né? De tentar levar isso aqui de uma maneira leve e de conseguir fazer isso também sem sobrecarregar a gente nos outros trabalhos, escrever pauta e organizar, Sim. Então só deixar as coisas e fazer um lance de gravar coisas que a gente já faz normalmente aqui, né? Sim, nesse espaço. sim. Isso, Com certeza. quanto tempo a gente ficou aqui soltando ideia, trocando ideia mole aí antes de ligar a câmera? Basicamente essa era a premissa, assim, o que a gente faz aqui de câmera desligada, vamos ligar os microfones, vamos ligar as câmeras e vamos fazer... E eu acho que tem outra parada que sobra pra ele e pro Mano depois editar, né? Que aí os dois que se fodem, mas... Muito bom, muito bom. Mas... Mano, tá inclusive editando nesse exato momento. E tem também um negócio que é sobre as pessoas, velho. Eu acho que é por isso que também não tem pauta. Tipo, eu sei que se sentar a Estefânia, eu e Anderson aqui, vai sair uma conversa interessante, porque somos, modéstia à parte, mas somos pessoas interessantes, entendeu? Ou interessadas, né? Ou interessadas, né? Eu quero trazer pessoas aqui que tenham essa perspectiva, que quer falar sobre qualquer coisa, entendeu? Eu quero ver o Anderson falando sobre qualquer outra coisa, entendeu? Além do trabalho dele, quero entender quem é a pessoa, quem é o Anderson e trazer você outras vezes aqui para
ter essa diferença. Ah, puta, pode crer, é a mesma pessoa, tá ligado? Você sabe, agora eu vou fazer uma análise do que a gente discutiu. Então, a gente já pega a origem do nome, tem uma relação oriental do sentido, ou o caminho do meio do Confúcio ali, cheio vazio, mas que não toma definição, é o do meio, meio a meio. Aí a gente fala assim, foi deliberado e espontâneo? Foi. Porque na hora que você fez o setup, né, ou você faz a configuração das pessoas que vão estar, foi escolhido. Com certeza. Então, assim, aí a metade que acontece de forma deliberada é um primeiro meio, ou o segundo, vocês que escolhem, e aí tem um outro meio da estética que vocês criaram desse projeto, que é fazer meio deliberado e meio espontâneo. Sim. E quando você consegue fazer essas leituras dessa camada, ele vai trazendo uma lucidez do tipo, dessa ética e estética do estúdio cheio e vazio. E aí eu falo assim, por que essa ética e estética? Porque o ethos, ou grupo cultural que compõe isso, pensa e vive desse jeito, e aí ele não mente, porque ele transfere desse jeito na estética dele. Perfeito. E quando você consegue fazer a leitura da estética, é o lugar que você, assim, pode ser fake, uma pessoa, mas é muito difícil, né? Porque você entrega. E aí vocês estão entregando o que vocês justamente prometeram para a audiência. Então eu estou ajudando a audiência agora a fazer uma leitura, invertendo a discussão que a gente está fazendo, meio desse lugar, e falar assim, quando você falava, me lembrou uma fala, né, da Djamila Ribeiro, lá, da escritora do Manual Antirracista e tudo tal, que ela falou assim, nossa, eu não quero ser chamada só porque eu sou uma mulher negra para falar de negritude. Tudo bem, mas quero falar de outras coisas porque a minha vida é maior do que isso, né? Então, assim, e eu tô feliz hoje aqui, que eu já falei em vários outros lugares, já falei do design, já falei disso, já falei daquilo, e hoje a gente está falando de um lugar, assim, de uma conversa, entre aspas, whatever, que é a discussão da construção da origem do território e do território virtual, digital, imaginário, e a construção de todo esse território, Sim. que é um trabalho, assim, que está lá, né, que permeia esse lance. Posso puxar acho que talvez o último assunto, que a gente tá com 1 hora aí de gravação. Pessoal, já é 00:30. Mentira. A gente começou a gravar desde as 9 da manhã, várias vezes aqui. O bagulho não tem nada de espontâneo, né? Já tá na 20ª gravação. Que é... Só para complementar esse último ponto, é que além disso também a gente tem essa proposta de usar isso aqui como um grande laboratório, né? Claro. Inovação, gente, sabe, cara. assim, de não se comprometer, criar, sei lá, um grande planejamento, que não vai ser isso, desse jeito, com tal periodicidade. Por hora a gente não tem nada, né? Que é muito louco. Tá só soltando ideia e fazendo o que dá vontade, o que dá tempo, o dia que dá, do jeito que dá. Então. Mas quando você olha a moeda, né, do meio a meio, cara coroa, você olha que assim, a outra faceta é que há um planejamento, porque vocês planejaram para que fosse assim. É muito louco. Exatamente. Sim. Exatamente. Mas é um planejamento diferente. Ele é muito mais pautado em regras que eu quero obedecer, do tipo, tem que ser leve, tem que não dar trabalho. Do que, tipo, toda sexta-feira eu vou postar, entendeu? É tipo, é outro tipo de setup. Você tá indo pro Dogma lá do Lars von Trier, né? O diretor de cinema, assim, ó. Tipo essas linhas aqui para dizer o que é estética cheio, vazio, meio a meio, né? É isso. Legal. São outras cerca. É uma cerca de outro jeito, né? O ponto, o que eu queria trazer foi muito legal ouvir você falar sobre, porra, você admira a Europa, então planta semente aqui, tá ligado? Pra se transformar nesse lugar que você deseja, né, onde você está. E te receber aqui é meio que um apadrinhamento desse espaço, querendo ou não, porque, tipo, você, junto com o Tomás, é um dos criadores aí da Casa 7, que é um experimento. Posso chamar de experimento? Eu sempre vou ver tudo como experimento. E eu queria te perguntar como que foi isso? De onde surgiu? Como que começou? O que você tirou de aprendizado aí até hoje? Porque... Bom, eu vou poder dar a metade da história. A outra metade tem que ser com o Tomás. Tomás, né? Vai vir aqui. Então, Tomás vai vir aqui. Aí a metade com o Tomás. Aí você anota a pergunta e fala assim, eu fiz essa pergunta, você tem que responder para cruzar aqui com a metade. Aí já gera galera para esperar o episódio que vai ter o complemento, né? Cara, eu trabalhei, como eu já tinha falado, tinha experiência em trabalhar em vários outros lugares e tudo tal. E aí eu lembro que teve um momento dessa minha vida e dessa viagem que eu falei assim, pô, eu tô dando muito para vários lugares mundo afora, e São Paulo e tal. E eu senti uma necessidade de voltar
pro lugar de origem e tentar dar alguma coisa. Se eu fosse um bom jogador de futebol, acho que eu criaria uma escola de futebol. E aí, nesse exercício, né, eu acabo juntando uma galera e a gente cria um coletivo chamado Contrafluxo. O nome do Contrafluxo era justamente derivado dessa relação São Paulo-ABC, que a gente está sempre no contrafluxo. Maravilhoso. E da contracultura, e do contramovimento, e de uma história assim, de várias narrativas que eu tinha do ABC, do rock, do punk, do ABC, dos movimentos sociais, do ABC da arte, das músicas da galera de Santo André, né? Uau, o galera vai falar de Sepultura. Então, assim, tinha esse negócio que populou e foi o meu imaginário. Vou deixar uma assim, a mesma que fez o Alex Atala, mas ele não fala tanto lá no Chef's Table, que é esse movimento que dá o grande lance de criar esse caldo. E aí eu volto falando assim, poxa, o que eu posso mostrar que é o ABC agora? E também eu estava sendo muito tocado por essa mudança nesse período, para quem um dia, daqui a anos, ouvir essa gravação aqui, vivendo em 2018, né, que a gente estava fazendo naquela entre 2018 e agora 2023, essa mudança que o ABC estava vivendo enquanto economia, né? A gente está saindo de uma economia industrial, tem ainda economia industrial, mas nós estamos com uma economia de serviços, uma economia criativa, e que está custando para o ABC entender isso, sabe? Sim. Por causa dessa origem. A gente tem que lembrar que um dia a gente não era industrial e a gente plantava aqui, pô. E a gente conseguiu fazer a transição da plantação para a indústria, agora tem que passar para outra economia. E nesse processo, eu achei que vindo para cá e fazer algumas coisas relacionadas a isso, e também com esse coletivo de expressar com intervenções urbanas e tal, a gente faz um primeiro projeto que foi fazer um trabalho de a virada da mobilidade no ABC. Para um amigo que tinha feito a virada de mobilidade de São Paulo, falou, você vem ajudar a virada de São Paulo? Eu falei, não, eu quero fazer no ABC porque é a cidade do automóvel, eu queria falar de mobilidade mais do que automóvel. Quando a gente faz esse movimento, eu junto uma galera aqui da região, a gente começa a fazer pequenas ações. E aí eu estava pensando em fazer uma ação de uma intervenção real na cidade. E aí a hora que eu encontro o Tomás, porque uma outra pessoa me apresentou o Tomás, e o Tomás tinha um apetite de fazer os ateliês artísticos e eu queria criar uma residência criativa. Então o Tomás olhava como ateliê artístico e eu olhava como residência criativa. E aí a gente discute de fazer isso numa rua chamada Rua Carlos Gomes, onde ficava a Oma, né? A Oma tem agora a residência dela lá e ela está na Pamplona, em São Paulo, ali nos Jardins. E aí o Tomás, ele conversando, deu fit, a gente falou assim, vamos pegar essa casa e vamos transformar essa casa e tal. E eu entro como uma ação do contrafluxo, uma intervenção do contrafluxo. E aí a gente pensa em criar uma casa com o nome total. No começo ia chamar Casa OMS, mais eletrônico impossível, né? OHM, porque tinha um caráter de resistência, um caráter de não sei o que lá e tal. E aí o Tomás, Muito mecatrônico. Aí o Tomás, não, mas OMS e OMA é muito perto e tal, não sei o que lá. Aí a gente vai para um rolê da Casa 7. Aí a Casa 7, enquanto 7 cidades do ABC, são, né, 7 estúdios na Casa 7, com 7 artistas, 7 dias por semana, e toda aquela numerologia que eu não sabia que o 7 era o número da criação, não sabia dessas coisas, mas tudo casou, e aí depois a gente ficou descobrindo. O Tomás sabia disso, mas ele nunca me contou na época, e aí ele falou assim, pô, cara, só quero falar que a gente tem que sempre lembrar que Casa 7 teve uma Casa 7 em São Paulo, relacionado à arte, super importante. Mas como eu não conhecia esse contexto, foi real a origem da palavra. E a gente sempre fala dessa Casa 7 que foi uma residência artística em São Paulo, mas ela não foi realmente o que nos impulsionou. E aí a gente cria uma casa com uma pergunta. Pode uma casa mudar uma rua? E ela vira um laboratório experimental de o quanto que uma casa ao qual você tira os portões e abre, né? Porque quem passa na Casa 7 vê que todo mundo tem portão, a gente tira. A gente pinta uma casa. Tinha portão lá portão. antes? Mentira. Tinha um portão. Eu não sabia Vocês também, não. arrancaram o portão. Arrancamos um portão que já era uma intervenção de diálogo com Sim, a arquitetura sociedade. Convidativa, né? Isso, né? E aí teve uma relação dessa da Casa 7, e aí a Casa 7, a convite do Tomás, né, assim, vem uma artista chamada Mariana Vilela, uma mineira que viveu bastante tempo em Ribeirão, então ela tem uma relação dessa leitura, que a gente falou tudo aqui, da sociedade, da comunidade local. E a Mari, ela faz 2 exercícios com a gente muito importantes, a Mariana Vilela.
ela primeiro faz a gente pegar um jardim da casa 7, eu tinha tirado o muro não, o portão, e a gente teve que revolver o solo para plantar um pé de amora. Que é aquela árvore que tem lá na frente hoje? Isso. E aí é muito louco porque o revolver no sentido de revolucionar é tirar o que está em cima e embaixo e criar uma revolução. E a gente foi discutindo poeticamente o que acontecia aquilo, porque é o jeito que a arte, a Mari, é a verdade, a poética da Mari enquanto performance e tal. E a gente planta o pé de amora. E aí a Mari faz um comentário que me marcou muito, que é assim, se você quer saber se a casa está bem, não olhe a casa, olhe o pé de amora. Ela é um indicador biológico de sucesso, entre aspas, de como essa casa está indo. Porque se alguém olhou para o pé de amora, ele olhou para o resto. Verdade. E aí o último ponto que eu já abro aqui para a gente ir, bom, se tiver pergunta, para a gente também não tomar muito tempo, mas a casa 7, ela tem uma outra lance que ela faz uma segunda intervenção, que ela faz um diálogo durante a casa, vai pensando, e ela vai fazendo um pão, coloca fermento, um pão natural ali e tal, e ela vai passando esse pão enquanto a galera ajuda a amassar e fazer. Então, enquanto conversa sobre o experimento, a casa, a arte. E aí ela fala pra gente assim, agora a gente vai convidar os vizinhos, né? Aí eu falei, mano, fudeu, cara. Como assim eu vou sair na casa dos outros pra convidar o vizinho pra vir aqui? E isso já era uma intervenção a essa pergunta, porque a gente decide convidar as pessoas para conhecer a Casa 7. Nós estamos chegando no local. Imagina, você mora hoje num condomínio, você nem fala bom dia para as pessoas, né? E ela faz isso. E aí eu saio, aí eu lembro de pegar a minha filha, a Nina, que estava bem pequenininha na época. A casa está quase com 4 anos agora, indo para 5. A Nina devia ter lá uns 7, 8 anos. Aí eu falo, eu vou com a Nina, porque se alguém vê eu na rua e eu toco a campainha, não vai achar que eu... E aí, tô aqui segurando uma criança, criança, pelo amor de Deus. Eu não vou roubar, né? Não sei lá, não vou fazer mal e tal. E aí comecei, então eu levei a Nina pra me proteger, né? Não é eu protegendo a Nina me protegia. Aí a gente vai na rua e eu começo a tocar a campainha, aí você vê que algumas pessoas atendem, outras não. E aí alguém que atende, ela olha pra você no primeiro momento e fala assim, pô, você vai me pedir o quê, né? Tá com a criança, vai querer leite, comida. Aí as pessoas ficam com dó e... Cara, aí quando eu virava pra pessoa, eu falava assim, olha, tô querendo te chamar pra você tomar um café. Era o pão que a gente tinha feito, tava assando. Nessa discussão. Para vir tomar um café na Casa 7. Cara, a galera não sabia como reagir e sorriam. E aquilo foi uma puta intervenção artística, porque aquilo colocou a arte para mim no lugar do aqui e agora. Não é aquele negócio só do contemporâneo, abstrato, que ninguém tem. Era a arte como revolucionando, lembra da revolução que a gente fez? O terreno, cara, e convulsionando as pessoas para falar assim, é esse tipo de vida que você quer ter? A vida onde você anda na rua com medo, que você não conhece seu vizinho, que você não troca ideia. Não, porque vai me encher o saco. Não, então, será que a gente não tem que construir uma sociedade? E essa intervenção artística que a Mari propõe da Casa 7 faz esse movimento. Cara, aí é muito louco, porque a gente sai convidando uma galera, temos que atender e não. E no final a gente teve lá umas 5 pessoas que tomaram café com a gente aquele dia à tarde, na frente da casa, porque a gente colocou um forninho na frente da calçada da casa. Então a gente fez tudo pra rua, a gente não fez dentro da casa. Uhum. E a Casa 7 ela surge na leitura enquanto contrafluxo como aí uma arquitetura social, que aí a Mari me ensina sobre o Beuys, né, Joseph Beuys, enquanto essa arquitetura social, essa arte com caráter social, para mim, de novo, Tomás deve ter a leitura dele da casa. Aí o Tomás falou assim, não, aí a gente saiu igual louco lá, a gente tomou café. Eu não sei qual vai ser a leitura do Tomás, mas foi essa poética que eu vejo a casa. E a casa ela entra com uma expressão de congregar ali 7 artistas da região do ABC e de fora, mas que quisessem dialogar sobre arte. E ela vira uma residência criativa em parte e ateliê artístico coletivo em outra. E ela é uma mixagem, de novo um misticismo. E ela surge e ela começa a se dar certo num terreno que era improvável, e a gente tem pessoas fantásticas que passaram por lá. Um delas foi o Shunji, fazendo sua obra ali, discutindo, e o Shunji também pôde experimentar um pouco dessa seiva, né, daquela plantinha do pé de amora, que é um lance muito louco desse caldo que a Casa 7 virou enquanto manifestação artística. E é muito maluco, né? Porque nenhum de vocês dois está lá e a gente está aqui falando dela e ela segue existindo, né? Um negócio que ela foi, né? Tal qual o pé de amora, ela também segue. Uma coisa que eu achei só interessante esse lance do pão,
Eu tento fazer isso no meu prédio. Eu sou sempre uma pessoa que tenta... Ramon, às vezes, meu marido até acha isso meio ruim. Fala, pô, mas também você oferece uma ajuda para umas coisas que, olha, eu vou te falar. Eu não sei qual foi a última que ele falou, mas também você tem cada ideia, olha as coisas que você vai oferecer ajuda, aí depois arruma um problemão aí para resolver. Mas, enfim. Mas uma coisa que eu achei interessante é você chamar, e veja só, né, de maneira nenhuma eu estou querendo diminuir ou aumentar a arte de alguém. Eu não conheço esse artista. Mas eu acho curioso a gente chegar num ponto onde a gente chama convidar um vizinho para comer um pão porque você acabou de chegar e você quer se apresentar de performance artística. Eu diria até mais, de contrafluxo. Né? Tipo, é muito doido, muito cara. Que lugar que a gente tá morando. Isso, em teoria, é a base da boa vizinhança, da boa convivência, da boa comunidade. Da civilidade. Da civilidade e da educação. Tipo, a gente chega num ponto que a gente chama elementos relativamente básicos de educação, de performance. Eu vou te falar uma coisa que é o seguinte. Muito maluco, isso né? vai ser da hora de um dia voltar aqui, a gente trocar uma ideia sobre polêmica, e a gente não vai concluir isso nessa outra live também, que era sobre o que é arte. Mas o que a Casa 7 me ensinou é que há uma diferença entre levar um pão e ser gentil e há a intencionalidade da poética da arte em fazer uma intervenção artística. Que pode parecer no primeiro momento a mesma coisa, mas ela tem uma intenção para a construção artística, que é o que a Mariana faz. Tem um ritual, cara, de criação daquele pão. Não é sair amassando o pão e chamar para tomar café. Que também podia ser. Não, mas é isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que ficou claro o meu ponto, né? Eu não tô querendo colocar que a obra da... E eu tô achando o máximo de você estar falando isso, porque assim, o que a Casa 7 traz como cultura é esse aprimoramento de uma linguagem estética que se perdeu também enquanto sociedade. Nós estamos perdendo o contato, e estamos perdendo também leituras da estética, da gente falar assim, cara, a construção do bom, do belo, do verdadeiro, eu não estou falando no sentido eurocêntrico, do nosso comum, porque a gente não fez o entendimento desse lugar. Porque, por exemplo, a gente pode olhar lá para a obra do Miró e falar, mano, aqueles riscos eu também faço. Aí você fala assim, mas qual que é a intencionalidade que ele faz? Sim, ou pega uma obra que o Xungi faz, enquanto ele faz a expressão de pintura dele ou de fotografia. Assim, não, por que aquilo é uma fotografia com um olhar mais artístico, diferente de uma fotografia que a gente posta no Instagram mais abertamente? Então, você fala assim, você consegue abrir hoje um Instagram de uma pessoa e falar assim, cara, aqui há uma intencionalidade poética, artística e tudo tal, e aqui não. É o cotidiano e tudo tal. Esses dias eu tava vendo um YouTube, né? Tava vendo, eu gosto de ficar lavando louça e ouvindo YouTube, podcast, olha que legal. A vida acontecendo em outras coisas. É o Eli Correia da nossa época. Minha mãe ouvia Eli Correia. E aí o que acontece? Ele estava falando sobre isso. Assim, fotografia é um lugar muito complicado enquanto arte, porque você tem a fotografia do registro, a fotografia da documentação, a fotografia da festinha. Aí, cara, e aí você tem a fotografia artística. Cara, como é que você consegue fazer um olhar e fazer um olhar, análise do discurso, né, para você fazer essa análise desse discurso fotográfico e falar assim, cara, isso aqui é mais isso, é mais aquilo. Pô, e todos têm valor, porque você imagina um fotógrafo jornalístico que cobre uma guerra, pô, tem um valor do cacete para a sociedade, mas é totalmente diferente de um Ricardo Sanches, que é um residente da Casa 7, que faz uma expressão que conta por meio da fotografia e pelo suporte onde ele põe a fotografia sobre as durezas e asperezas da cidade. Quem quiser ver isso aqui que nós estamos falando vai ter que entrar lá no Instagram, Sim. Ateliê Casa 7, ver as fotografias dos artistas para poder entender um pouco mais. Então, é um hiperlink aqui que a gente vai abrir nessa discussão aqui para a galera poder ver. Mas eu achei animal a pergunta, porque essa é a pergunta que a Casa 7 gostaria de promover com a população local. Não, e a pergunta inicial, essa premissa de vocês, eu achei... Eu não sabia disso, mas eu achei de uma beleza tão grande essa ideia de pode uma casa mudar uma rua. Isso é muito bonito. É muito bonito, assim, é belo, assim, sabe? É um negócio muito bonito, assim. E toda essa discussão sobre, né, você tratar essa prática de boa vizinhança como uma performance artística, assim, isso é muito doido, né? E poderia falar, aí de novo, se a gente vai para um olhar mais funcional, vou colocar desse jeito, abrir mais uma casa com um estúdio que poderia...
Você poderia olhar assim, ó, mais um pão de queijo, uma lojinha de pão de queijo. Aí você fala assim, não, é a mesma coisa. Mas há uma intencionalidade real na construção da casa. E sabe o que é muito Verdade. doido? Que de uma maneira ou de outra, essa ideia ela permanece ali, né? Porque recentemente os meninos também fizeram um evento aberto lá, né? Sim. E isso é muito doido, né? Porque você faz um evento aberto que tem uma galera tocando um som na calçada, lotou, fechou a rua, virou um auê, de carro não consegui passar praticamente. Só que X dias antes, os meninos passaram lá, tocaram a campainha de todos os vizinhos, explicaram o que ia acontecer, de qual hora, convidaram todos os vizinhos. Não sei se algum chegou a aparecer, Acho que foi sim. mas reclamação, polícia, encheção de saco, não teve nada. Porque é um diálogo. Porque é um lugar que as pessoas, né, estão lá abertas e é muito doido, né? Porque um monte de, a maior parte, né, os meninos ou também as meninas, às vezes tudo suja de tinta, né, que poderia passar uma impressão, né, das pessoas, não quero, né? Porque tem muitos idosos ali, famílias, pessoas, mas a gente tava lá, cara, saiu um senhorzinho com 2 cachorros, eu fui ver os cachorros dele na casa exatamente do lado. A gente tava ali, a galera fumando na porta da casa do homem, e ele super, boa tarde e tal, tipo, super tranquilo, assim. É muito doido essa semente do diálogo, da tolerância, do beleza, vamos aí, esse rolê não é todo final de semana, é bem eventualmente, então tudo bem, vamos fazer aqui, vamos talvez ter menos sossego em casa, menos silêncio e tal, e ótimo, estão usando. Mas eu falo que assim, não é nada mais do que uma festa de aniversário, um dia de um vizinho lá que você vai ter. Sim. E esse diálogo, e esse ouvir e diálogo, eu tô falando mais da dialógica do que uma dialética, né? Eu versus você, mas é nós aqui construindo. Porque só faz a casa ser legal também quando os vizinhos vão e ocupam. Porque essa é a ideia, né? E eu ia falar uma outra coisa sobre intencionalidade, que é assim, talvez quem está vendo, não sei o quanto tem a foto, né, do cheio e vazio pelo Instagram, tem ali as fotos da gente gravando aqui. Então vou provocar aqui agora, assim, do Instagram do Cheio e Vazio, mostrar uma fotografia de fora do Cheio e Vazio, e você vai ver que assim, são três endereços, um do lado do outro. São 3 instituições. A intencionalidade muda a dinâmica quando você olha desses lugares da rua, da calçada para cá. Porque você vê que do lado do Cheio e Vazio são 2 propostas de comércio, Sim. 2 de estética e 1 de estética também. Olha que louco, são 3 estéticas colocados. Então, eu tenho estéticas do corpo e eu tenho estética da alma, que é o Cheio e Vazio. E aí, quando você olha de fora, você fala assim, porra... que a gente está exprimido entre... Olha a intencionalidade das estéticas que estão colocadas aqui. E por que o Cheio e Vazio chama mais atenção, sendo que é uma porta com um design X, e você fala assim, puta, eu fiquei interessado de saber o que tá rolando ali. E nos outros é uma estética muito do corpo, aqui agora, visceral e tal, e você já tá vendo. Então assim, aí eu vou fazer uma proposta que parece que essa estética não velada, ou essa estética velada e não desvelada, ela, numa época onde há tanta fotografia, ela começa a chamar mais atenção do que é. E aí você fala assim, houve ou não intencionalidade? Houve. E aí só ele. É engraçado isso, cara. Porque tipo assim, essa reforma aqui tomou 2 anos mais de 2 anos da minha vida, e uma das coisas que eu fiz aqui tem um salão, né, comercial. E chegou um momento que eu tive que decidir se eu colocava ou não uma porta comercial para criar algum tipo de segurança, né, na vitrine aqui. E aí eu pensei, falei, cara, não, eu acho que eu não vou colocar, vou deixar tudo de vidro. Porque eu acho que assim como tem um movimento de as pessoas entenderem que o lugar é mais seguro e elas vão lá e tiram o portão, também tem um movimento contrário. Que é você tirar o portão, você tirar a grade de segurança e essa mudança transformar a noção de segurança das pessoas naquele lugar. E aí talvez o espaço de fato se tornar mais seguro ou alguma coisa do tipo, essa noção... saca? Um movimento contrário. Nesse sentido, eu pensei muito, cara, sobre vidro ou não vidro. E é muito doido, né, cara? Então teve intencionalidade teve. desse lugar. Aí você vê dessa discussão que a gente está passando agora sobre arquitetura hostil e sobre o contrafluxo ou contramovimento, que é mais grade ou menos?
que vai te trazer segurança. Aí quando a galera conta o caso de Nova York lá com o prefeito lá, o Giuliani, lá da vidraça quebrada, reforme a vidraça e papapá. Aí você começa a perceber assim, cara, Nova York tentou lutar por muito tempo com austeridade e ela vai para um outro lugar, uma outra lógica da reforma, do jardim, do pintar, do cuidar da calçada. Sim. E aí quando você planta e tudo tal, aí você sente o lugar habitável e você quer aquele lugar. E isso deveria ser transferido centro-periferia, todo lugar. E você, se você quer um ABC, ou uma cidade de São Paulo, ou uma cidade de Belo Horizonte melhor, né? Você vai ter que construir essa nova localização com diálogo. E aí, seja como professor na escola, professora, porque a intencionalidade muda o meio. Aí eu concordo que vai para essa funcionalidade, tipo assim, onde é que nós... Qual o caminho que nós tomamos nessa reta, né, das outras... Por que nós decidimos por outras tradições que já mostravam que isso era bom? Porque em algum momento a gente resolveu fazer uma ruptura. Onde foi que a gente deixou de acreditar um no outro? Ou que todo mundo vai vir para destruir ou depredar, né? E tudo tal. Agora nós estamos num momento do Brasil que depredação está em discussão. Mas assim, pode acontecer uma vez. Tá na moda. Tá na não moda. Nem discussão. Então, na moda. Foi socialmente aceito. Então, quando a gente fala da depredação, pode acontecer uma vez? Pode. Mas se você mantém isso... Aí eu vou falar de um monumento específico em São Bernardo do Campo que ninguém conhece. Talvez o Xunge conheça. Não sei se a Estefânia conhece ou não. Nós temos aqui em São Bernardo uma avenida que liga o centro a um bairro chamado Bairro Assunção. Para as pessoas que entrarem no Google Maps, né, pegar essa avenida, ela é João Firmino, depois ela vira Frei Gaspar ali e tal. E nós temos um monumento chamado Caçatumaro. Esse monumento, para quem não conhece ele, não sabe que ele tem uma relação muito poderosa porque foi o primeiro navio de embarcação do povo nipônico, né, dos japoneses, em solo, em território americano do sul, do lado aqui do Atlântico e tal, né, porque eles descem, eles batem lá em cima e vêm descendo. E aí eles ficam e eles chegam por esse. Então tem um simbolismo muito importante dessa miscigenação que aconteceu em São Paulo, retratado naquele monumento chamado Caçatumaro. Então você tem que saber fazer essa leitura dessa camada, assim como a gente vai ter de brasileiros, né? Afro-brasileiros, nipo-brasileiros que contam essa história. A gente tem que saber respeitar essas histórias enquanto leitura, das camadas aqui do ABC. Você vê que esse monumento, ele tem um diálogo que eu fico prestando atenção constantemente. Eu sou esse cara que presta atenção. Esse monumento, ele vira e mexe, ele é pichado. E o picho também é um símbolo das cidades urbanas que mostra... Cara, tem alguém, ou alguéms, algumas pessoas que vão lá, cara, e repintam. Eles não pintam a cidade negligenciando o picho ou isso tal, enquanto manifestação. Eles pintam assim, esse monumento, para esse grupo de pessoa, deve ser mantido. E ele não cobra só da prefeitura. Não, cara, alguém pode pichar. Cara, é impressionante. A galera picha, dá X tempo, a galera pinta. Então, assim, é uma batalha de manutenção. Como japonês é isso? Não, demais. E é bonito, doido, né? Porque você fala assim, a gente quer criar coisas, aqui nós somos pessoas muito criativas, mas há uma beleza também na manutenção. Sim. Esse diálogo da manutenção, que você fala assim, cara, eu não vou criar mais, mas eu vou manter o jardim que o meu avô deixou como um bom jardim, ou a calçada que meus tataravós criaram como um bom lugar. Esse lugar, e eu acho que o Brasil agora está nessa fase de transição das idades, né? Porque a gente está tendo uma inversão da nossa pirâmide demográfica, né? A gente está tendo mais pessoas mais velhas do que pessoas novas, o que não era no Brasil. E nós estamos entrando num debate agora do que a gente tem que aceitar como novo e o que a gente tem que manter como tradicional. Por isso que essa depredação vem uma questão, será que nós temos que jogar todos os nossos símbolos fora? Será que nós temos que voltar lá no passado e queimar todos os livros? Né? A gente já sabe de onde surgiu esse negócio. Sim. Fahrenheit lá 451, conta esse livro e vai contar a história do que aconteceu no nazismo. Tem a estética de depredação tanto para a esquerda para a direita? Tem também. Lembrando disso também, tá? Mas quando a gente fala sobre o simbolismo, ele tem um lugar que é assim, será que agora a gente não tem que dialogar sobre a construção da manutenção e a Casa 7, ou cheio e vazio, ocupam espaços que ele é novo, mas por meio de um retrofitting, né? De uma
uma cara nova a algo que já conta a história. Que eu acho que o Japão tem muito isso, né? Você vê o quanto que o Japão já passou. Ele se revitaliza com as novas gerações, mas respeitando a base dada. E eu acho que agora nós, enquanto brasileiros, estamos discutindo a base dada. O ABC, nessa mudança econômica, também está discutindo a base dada. E nós estamos trabalhando nesse lugar de reforma. Cara, olha onde a Casa 7 está, olha onde o Cheio Vazio está. E aí eu vejo que está acontecendo a minha leitura. Eu vejo aqui, vejo pelo Café Sila, que eu fui lá visitar, cito aqui o Sila SYLA, vale a galera ir lá no prestigiar café para entender, prestigiar. Você já foi lá? Ainda não, mas eu já... Olha lá o outro. O café tem que então, ir, não foi. O Café Unarte lá em Santo André também, que eu fui fazer uma volta, ou o Gijo, ou a gente vai colocar aqui o caso do Bar do Bolinho, né? Uhum. Então, assim, quando você começa a entender, ou Vera Cruz, né? A gente não sabe, mas a construção é da Lina Bobardi, cara. Aí você fala assim, mentira. Mentira. O Sesc que tá vindo pra cá, pra Samara, vai ocupar uma parte, porque a construção... Uma parte da construção do Vera Cruz aí você fala assim, pô, tem que ir pra Pompeia, o Sesc Pompeia pra ver o trabalho da Lina Bobardi e pro MASP. Aí você fala assim, não, cara, isso aqui tá em São Bernardo, pô. Que doideira, né? E aí, você sabia? Não. E quando você vai vendo essa discussão da camada, você fala assim, pô, peraí, nós temos uma herança cultural muito forte e nós temos que manter essa tradição de contar isso, mas também dar liberdade para que a nossa geração e as próximas, revitalize esses espaços, contando essas histórias, mas dando novos significados ou significados contemporâneos para isso. Então, a Casa 7, o Cheio Vazio, na contracultura, que é o ABC, ele está para ajudar nesse desenho. E vem surgindo agora negócios, eu falo assim, pequenos negócios baseados em casa da avó. O Sila é isso. O Narte dá para ver que Verdade. é isso. O Cheio Vazio é isso. A Casa 7 é isso. E está acontecendo um fenômeno que eu não estou falando que não tenha em outras regiões aí da cidade de São Paulo ou em outros municípios, mas está acontecendo isso aqui no ABC agora e é um fenômeno legal. É que pro ABC isso é inédito, eu acho. Eu acho que não, sei lá, pelo menos eu não conheço. Acho que inédito é arriscado, né? Talvez a gente tinha isso, sei lá, alguns anos antes da gente estar aqui. Bom, não sei, a minha mãe deve ter chegado aqui com uns 20 e poucos anos. A minha mãe é de 45, então ela deve ter chegado aqui lá 65, por aí, né? 70. Ela vem de onde? Do interior do estado de São mas Paulo. qual o interior? Bauru. Ela nasceu em Pederneiras, mas enfim, naquela região ali. E ela lembra que nessa época ela não tinha, se ela quisesse assim, ir tomar um suco num lugar. É porque minha mãe, né, ela vem de outra geração, né? E aí ela, sei lá, ela tem essa coisa de que, sei lá, por exemplo, mulher não entrava em boteco, porque era ruim, era um negócio ruim. Acho que até hoje, se minha mãe me vê sozinha nesse bar aqui da esquina, eu acho que ela ficaria um pouco chateada até hoje. E aí ela fala que ela não tinha um lugar para tomar um suco em São Bernardo. O pessoal corta essa parte se a mãe for ouvir. Não, ela não liga, ela... Assim mesmo. E ela fala que não tinha um lugar, sabe? Para tipo, uma mulher nova, solteira, aí sozinha tomar um suco. Um lugar que fosse um lugar ok. Não tinha. Então, assim, também não sei. Uma padaria brasileira. Né? Um treco assim, exatamente. Então, mas isso é muito louco. Eu estava vendo agora fotografias de São Bernardo, como foi criada a Marechal, até onde ia e tal. E esse histórico é muito relevante, né? Tanto que eu estou agora no processo de imprimir isso para colocar na minha casa, assim, como um quadro de onde eu estou na rua e qual que é o simbolismo daquela rua para a formação da cidade. Os meus pais casaram porque abriu a Ernesta Pelusini. É mesmo? É. Porque o meu pai morava na Marechal. A Ernesta cruza com a Marechal, sim, né? E o meu pai morava na Marechal. Na verdade, não é nem a Ernesta, é que tem uma ruazinha atrás ali que chega na Ernesta que não existia. E aí, meu pai ficava ali no prédio e a casa da minha mãe era exatamente nessa ruazinha que chega, né? É o cruzamento da Ernesta Pelusini antes da Marechal. Tá. Que é bem do ladinho ali, é bem pertinho da Marechal. Tem até uma casa de desenho ali, de loja de desenho, sabe? Casa Vantim. Pronto, ali. Aquela rua ali não existia. É uma vielinha, né? Isso, aquela vielinha, sabe aquela vielinha? Ela continuava. Não tinha aquela rua. E era exatamente ali a casa da minha mãe. Aquela vielinha não tem umas casinhas bonitinhas? Ah, sei. Da minha mãe era igual, no meio da rua, entendeu?
E aí a prefeitura... Então, os meus pais eram vizinhos, eles namoravam e eram vizinhos. Aí a prefeitura veio e falou, ó, sai daí que vai demolir, que vai abrir rua. E aí meu pai, quando viu que a minha mãe ia mudar para longe, que ele não ia poder ficar de olho, né? Aí falou, vamos casar. Então, mas esses casaram. efeitos, essas contações de história da cidade é muito legal porque você vai conhecendo essas camadas, vai tendo tudo tal. Ali tem um ateliê de um amigo também conhecido, o Paulo Neiflid, né? Fica lá? É naquela região ali. Legal. E aí a grande discussão que a gente tem dessas camadas, que a gente vai vendo da cidade, dessas mudanças, é que a gente vai vendo esse histórico. E eu sempre falo para o pessoal que assim, né? Por que... Vou conectar agora o começo de tudo dessa história. Um pernambucano, um baiano, uma baiana ia se encontrar aqui. Porque por um período acontece um contrafluxo no ABC, que é, imagine agora, só para a galera que está ouvindo, fazer o seguinte assim, isso aqui era tudo mato, vamos colocar assim. Aí o Facebook, a Google, a Netflix, o Spotify e o LinkedIn resolve abrir seus escritórios aqui. Porque é terrenos grandes, escrito uns putos escritórios, tipo igual na Califórnia. Cara, todos os jovens do mundo, ou do Brasil pelo menos, iam falar assim, cara, eu vou pra lá porque lá é onde tá bombando, é o Vale do Silício brasileiro. E aí ia vir gente de todos os lugares, iam se conhecer, ia ter uma miscigenação de cultura e fazer isso. Então eu sou um filho de uma remixagem também, territorial. Porque foi o que aconteceu aqui com as grandes montadoras. As montadoras, não tinha nada. De imóvel. Cara, vamos lembrar que Verdade. a montadora é o maior símbolo do século XX. De tecnologia, de indústria. Cara, para e pensa nisso. Se você for estudar, a montadora está para o século XX, assim como essas empresas de tecnologia estão para o século XXI. Verdade, verdade. E aí os caras vieram para cá, movimentou uma galera que criou uma cultura miscigenada, né? E aí uma cultura de imigrantes, emigrantes. E vale a pena depois a gente fazer um recorte do tipo assim, falar sobre o urbanismo, a construção da cidade do ABC, a partir da estrutura hierárquica das montadoras como construção das vilas. Porque dá para ver nitidamente cada vila era formada por uma, vou chamar desse jeito, de uma casta, né? De um posicionamento da indústria. Porque você tem a vila dos operários. Você tem a vila de pessoas que nem eram operário técnico, que vieram para ser meio oficial, que criou as periferias no sentido a favela, por causa desse crescimento desorganizado. Sim. E aí a gente faz tudo isso. Mas ele era parte dessa grande indústria. E ele não tinha uma formação mínima de base para ser um operário. Porque eu gosto de falar assim, não, a ABC é formada de operário. Não, cara, tinha até meio operário, ajudante que nem era esse operário e que tinha que... Então, assim, quando você vê... consegue fazer uma leitura da camada da estética urbana da cidade, ela te ensina esse tipo de coisa. Então, assim, é muito interessante, Stephanie, quando você fala de onde os seus avós estavam, porque já dá para saber qual era a parte da família que você tem pela cidade. Então, se eu te dou um CEP, né? Quer dizer, se eu não tenho nem CEP, já te dá uma boa explicação. Moro num lugar que não tem CEP. Né? Eu estava vendo agora também umas informações sobre o Data Favela, né? Com o pessoal que está fazendo um trabalho muito legal da CUFA. Os caras fazendo um trabalho agora do Log Favela, que eles estão criando um sistema, uma empresa de logística para atender Paraisópolis e Heliópolis. Que foda. Porque assim, aí a Amazon estava fazendo um trabalho com eles porque eles não conseguem chegar nesse lugar. Então assim, eles estão criando uma tecnologia para entender o urbanismo da favela, que aí vai poder pedir alguma coisa online e chegar na casa do cara, porque isso também é digno pós-pandemia, assim, cara, a logística pelo menos chegar. E aí a discussão que a gente fala assim, quando você faz essa leitura, então fala assim, me diga o teu CEP que eu direi quem tu é nessa sociedade. E essa camada também, a gente pode olhar isso como uma intencionalidade estética ou não. E aí eu vou deixar um parênteses aqui para a gente falar. E um dos trabalhos de pesquisa que derivam agora, depois da Casa 7, como o trabalho do Contrafluxo ou Anderson enquanto estética, é um trabalho chamado Território, ABC, que é o que eu estou fazendo agora com a ajuda ainda do SESC, de um trabalho de fazer um entendimento do território. Mas não um território enquanto negócio, é um território ao qual há uma intencionalidade artística na construção dessa leitura. Que no final você vai poder falar assim, pô, mas isso aqui não é também mapear e ver as coisas, mas talvez tenha outras histórias por detrás ali que uma cartografia não daria, assim, né? Essa cartografia do afeto, essa discussão
que já vem em andamento desde o período da pandemia e é um trabalho que vem ajudando como um elo para conectar Sila, Sim, Café, sim. Casa 7, Esse projeto Cheio e é Vazio demais. em vários lugares. Esse projeto já está acessível? Cara, ele tá acessível, assim. A gente tem uma comunidade, né, num WhatsApp, assim, vai até ser bom para ver quem tá na audiência, se quiser saber, entrar Legal. em contato com vocês pelo... É isso que eu ia pedir para você, deixar aí como que faz para achar você, te acompanhar, ouvir mais você e acompanhar seus projetos e tal. Tá, assim, cara, é muito louco, assim, eu tenho uma um sentido meio misto, assim, tipo, de seguir ou não seguir, né? Porque eu falo assim, cara, eu quero que as pessoas andem comigo, não que me sigam, né? Então eu queria que elas andassem juntas. Mas, assim, a Casa 7 é um lugar legal de visitar o Instagram, se quer seguir ou não, porque tem um conteúdo, assim como o Cheio e Vazio. Anderson Penha lá no Instagram, é mais porque eu posto a minha visão de mundo no sentido da estética da vida. Inclusive, às vezes eu tiro foto da galera de casa mostrando o mundo ordinário, né? Assim, a beleza do ordinário. Então eu tenho esse cuidado de tirar algumas fotografias de casa, mas eu entendo que eu estou fazendo uma poética. É o meu legado visual para as crianças. Um dia, quando eu me for, eu entendo que do mesmo jeito que algumas pessoas deixam anotado no Facebook como seu diário, é um diário visual meu. Eu não encaro aquilo... é o que eu espero deixar como um legado digital para as crianças ou para outras gerações aqui que venham. E tem um lance que é assim... O contrafluxo. Só o contrafluxo ele está meio que parado porque a gente está focado em fazer trabalho, então não alimento tanto... Isso. Mas se inscreverem nesses canais, ou aqui mesmo no Cheio e Vazio, a gente pode incluir agora nesse processo que está ainda em construção do Território ABC. A gente vai lançar o Território ABC, ele já está como domínio, assim que eu digo, no Instagram e um domínio como uma página, já está bloqueado ali para a gente poder subir o projeto. Ele vem de um processo de construção. E aí ele está respeitando o processo de construção diferente de um processo industrial, que eu tenho que sair desesperado e colocar e tudo tal. Mas ele já vem sendo cozido desde a pandemia e vem sendo feito algumas coisas. Então a gente tem um primeiro draft que dá para liberar já desse mapeamento, igual a gente usa o Google Maps, que a gente já fez um mapa que você pode baixar, né? A gente fez um teste de impressão, mas ele está virtualizado ainda. Esse mapa é incrível, é lindo, muito legal. Muito, assim, lá você percebe a quantidade de instituições espalhadas, né, pelo ABC inteiro. E agora a gente está vindo nesse tratamento, né, para tentar, ainda nessa relação dos mapas, construir os circuitos. Né? Então, assim, como que a gente propõe alguns circuitos? Óbvio que a nossa intenção não é o circuito que catequiza. Porque, de novo, não é uma intencionalidade comercial, é intencionalidade poética. Então, assim, não é um circuito que eu falo assim, vai lá na lojinha para você comprar. Vai lá para conhecer a história. Então, quando se você for no Sila Café, vai lá ouvir a história do Sila Café. Por que os caras fizeram aquilo, pô? Depois, se você quiser tomar o café, mas senta lá e pergunta, por que você criou esse negócio aqui, cara? Você vem no Cheio e Vazio, por que vocês criaram o Cheio e Vazio? Então, são circuitos onde a gente pode interpretar como história e a gente vai propor alguns recortes que sejam recortes que a gente acha que tem uma poética. Mas a intenção, de novo, de não seguir e caminharmos juntos é que as pessoas façam seus próprios circuitos e postem lá, né? O meu circuito do ABC é esse. Então a Stephanie vai poder falar assim, vou fazer os circuitos que meus avós faziam e colocar pra gente. Então assim, o Xande vai poder falar assim, cara, vou fazer o circuito que eu fazia quando eu era moleque, ainda é um moleque, mas assim, novo, né? Assim, quando era bem mais novo, e eu fazia aqui. Então, assim, são propostas que a gente fala assim, qual é o ABC que você... Se fosse uma pergunta, qual é o ABC que você conhece? Qual é a camada histórica? Esse projeto é muito maravilhoso. Muito, muito legal mesmo. Demais. Muito legal mesmo. Anderson, valeu, cara. Puta papo 3 horas incrível. de conversa. Isso aqui tá parecendo filmes assim, cult, né? O cara fica assim 3 horas, não dorme no meio do negócio. Meu. Tomara que a edição vai vir assim 15 minutos. Só essas 3 coisas foram importantes. Cheio de corte, né? Exatamente. Tudo picotado. Valeu, cara. Muito obrigado. Obrigada, Anderson. Muito da hora. Cara, eu ia falar pra vocês, parabéns pelo espaço Cheio Vazio. Um viva ao espaço Cheio Vazio. Vida longa. Valeu. São desses lugares, dessa estética da alma que a gente está precisando para revitalizar a cidade. Eu vou acabar aqui deixando uma referência não usual. Se a galera quiser entender o que é isso, é jogar um jogo chamado Flower.
no PlayStation, né? Acho que do 3 para cá já tem o jogo Flower, que é um jogo que mostra como você controla pétalas de rosa e que ela vai polinizando a cidade. Caraca. É um jogo poético demais, assim, é um jogo que me marcou demais quando eu conheci esse jogo. E para mim, esses espaços são polinizações do urbano, né? Da Urbis. E assim, voltar a trazer... Não é que não tenha vida, mas essa estética da alma que dá para distribuir em vários lugares, que constrói com a intencionalidade de... E não simplesmente porque eu tinha que fazer, nada contra quem cria um comércio com uma receita e tal. Mesmo esse comércio dá para ser criado com uma intencionalidade de. Sim. E quando você põe essa intencionalidade, você vê que transforma o lugar onde vivemos. Então, assim, parabéns pelo espaço. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo papo. Apesar de eu achar que foi mais, de novo, 3/4 de conversa, não foi tão meia assim, né? Eu falei pra caralho. Eu falo muito, mas obrigado, assim. E um viva. Da hora, cara. Vida longa pra vocês. Valeu, mano. Pra todos nós. Valeu, mano. Valeu. Muito bom. Ai, gente. Da hora. Vou deixar aqui? Só deixa aí.